Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 58 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Até para de tomar banho, mas não pode ficar sem internet. Mas aí a gente já pode pular pro próximo tópico, que é a internet é bem barata na Irlanda. Pegar frila, de repente trabalhar pra comunidade de brasileiros, será que rola isso? Rola bastante. Como a gente já falou, tem bastante brasileiro lá. Então tá, pessoal, apresentando os viajantes e viajados dessa edição do podcast do blog Aparelho Elétrico. Aqui com a gente hoje o designer de interfaces, que hoje mora em Barcelona, mas passou uma temporada em Dublin, Álvaro Souza. Tudo bom, Álvaro? Fala aí, Henrique, tudo ótimo. Já abri minha Guinness aqui e vamos falar da Irlanda. Olha, eu também tô com uma Guinness aqui, rapaz, olha só. E na outra ponta da extensão do aparelho, a redatora e revisora que hoje mora em Lisboa, mas também já morou em Dublin, Carol Machado. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Henrique? Vamos aí falar sobre a terra de São Patrício. Como você já deve ter percebido, hoje a gente vai falar sobre a cidade de Dublin. Vamos entrar de mala e cuia no assunto logo após os comentários e recados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Você já viu lá no blog o artigo que eu publiquei contando sobre o curso de desenvolvimento web que eu fiz e que me ajudou a construir o site do aparelho elétrico? Se você já manja um pouco de HTML e CSS e quer aprender a criar sites WordPress com layout responsivo, seja para oferecer esse serviço para os seus clientes ou para fazer o site do seu próprio projeto, esse curso da Udemy pode te ajudar. Para saber mais, é só acessar o link aqui na descrição do post. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 16 minutos cravadinhos. Receba os avisos de conteúdos novos no aparelho elétrico direto no seu e-mail, meu brother. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno, né? Escrito por este que vos fala, né? Você manda bem na escrita, meu camaradinha, minha camaradinha. Curte compartilhar as coisas que aprende? Então vem ser do time de colaboradores voluntários do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/colabore. Partiu pros comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. E nesse momento tem um ônibus aqui embaixo, ó. Você consegue ouvir aí, ó? Gravar os comentários às 6 horas da tarde dá nisso, né? Se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up ali no Discuss, né? Aquela setinha pra cima, dá um upzinho ali nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi legitimidade. Você faz parte do público que pretende atingir? Isso aí eu gravei sozinho, solito. Deixa eu tomar um golezinho de café aqui pra variar. Esqueci de dizer, eu ia dizer no início que eu recém passei um cafezinho, né? Que nem eu fiz semana passada, transformar isso numa tradição, na hora de gravar os comentários, passar um cafezinho, né? Tomando um cafezinho com o ouvinte, né? Uma coisa bacana isso aí. Mas esse aí eu gravei sozinho, o último, né? Foi ali na cara e na coragem, né? Tem que fazer, né? Às vezes o cara precisa fazer o que precisa ser feito, né? Quem ranqueou alto por lá foi Daniela Duarte. Henrique, parabéns pela sua coragem, meu. Acho que foi muito corajoso da sua parte vir fazer o podcast de qualquer jeito. Pô, Daniela, de qualquer jeito não, né? Isso me faz te admirar mais como pessoa. Tô brincando, Daniela, eu entendi o que tu quis dizer. Uma ideia talvez, acho que seria legal, quando houver dias assim, você fazer uma live no Face ou no YouTube, para que as pessoas possam interagir meio que ao vivo. Não sei, só uma ideia. Esse negócio de live eu penso em fazer sim, Daniela. Penso direto nisso, né? Tinha época que bombava os hangouts. Eu até cheguei a fazer um hangout pro aparelho. Acho que foi em 2014, logo quando eu criei o blog eu fiz um hangout.
forte. Mas o problema é que o conteúdo ele não fica muito bem embaladinho, né? Ele não fica bem empacotado pra que mais pessoas, né, as pessoas que não puderam participar da live, possam consumir o conteúdo depois, né? Ele até fica salvo e tal, aquela coisa toda, mas ele não tem edição, então fica meio bruta. Fica bruta mesmo, né? Porque fica a live, aquilo que foi registrado ali. Fica os gaguejos, fica aqueles momentos mais de, deu pau, caiu a live, não sei o que. Então isso não é um conteúdo muito legal, né? E a ideia do conteúdo do aparelho aqui é ser um conteúdo gostoso de ser consumido, né? Que não precisa fazer força pra consumir o conteúdo, né? E eu acho que as lives, elas são meio assim. As lives são legais no sentido de que tu tá ali com o público, né? Então, no momento que tu falou alguma coisa, o público já reage, daí tu pega aquele gancho, explica melhor, se alguma coisa não ficou bem explicada. Tem esse momento de, digamos assim, de celebração, legal, estamos todos juntos aqui conectados e tal. É legal por esse lado, mas aí perde um pouco porque é um conteúdo que ele perde o brilho depois que passou a live, né? Ele fica meio datado também, né? Enfim, mas é uma ideia que tá no meu radar e de repente mais pra frente a gente faça alguma coisinha aí. Eu só preciso lapidar melhor essa ideia. Mas obrigado pela ideia mesmo aí, Daniela, mesmo assim. Mas toda vez que eu ouço o seu podcast dá vontade de entrar no papo, nem que seja pra falar um eu concordo ou nossa, nunca tinha pensado nisso. É isso aí, isso é legal, Daniela. É essa a intenção mesmo. Você se deu muito bem fazendo sozinho. Parabéns pela coragem. Pô, valeu. O tema é muito interessante, não tinha parado para pensar, mas com certeza estar no meio em que você quer atingir, conhecer de verdade as dores do seu público, ajuda muito a fazer seu negócio alavancar. Parabéns de novo, muito orgulho de você. Pô, brigadão, Daniela, muito querida tuas palavras aqui, gostei mesmo. Porque eu fiquei de fato apreensivo, eu não sabia como que a galera ia agir, né? Tipo, como que a galera ia reagir ao podcast, eu gravando sozinho, né? E foi muito legal o retorno, recebi muitos feedbacks positivos. Não sei se a galera que não curtiu resolveu não comentar, né? Também tem isso, mas a maioria foi positivo. Vamos pro comentário da Tati Hart. Acho que não é tanto questão de fazer parte do público que você atende, mas sim de se identificar com o público que você atende. No meu caso, eu tenho muito mais facilidade para trabalhar com temas como veganismo e educação, e nem tanto para trabalhar com moda ou varejo. Isso se reflete no meu trabalho. Eu acho que tu te identificar com o público que tu atende, se identificar com os projetos é bem importante, mas a questão da legitimidade é uma coisa diferente, me parece que é uma coisa diferente. Legitimidade é uma coisa mais dos clientes contigo do que tu para com os clientes, né? O negócio de tu te identificar, eu gosto daquele cliente, eu gosto de trabalhar com surf, eu gosto de trabalhar, que nem tu falou, veganismo, eu gosto de trabalhar com, sei lá, fazer artes pra academia. Ok, beleza, mesmo que tu seja uma pessoa que não frequente esses ambientes, tu pode gostar disso, tu acha legal fazer artes nesse sentido pra esses segmentos. Mas a questão da legitimidade é uma outra parada. Como tu falou, a questão do veganismo, eu até comentei ali contigo nos comentários, deixei registrado lá. Tem um caso muito curioso que aconteceu com a minha namorada. Minha namorada, ela não é vegana, mas ela tá em vias de se tornar vegana. Ela, no momento, ela é vegetariana e ela faz uma Nutella vegana. E esses dias apareceu a oportunidade dela participar de uma feirinha. Ela ficou sabendo que ia rolar uma feirinha de produtos veganos e ela foi lá se informar pra ver como é que seria pra ela participar. E o curioso foi que negaram a participação dela, porque ela tinha que ser vegana, obrigatoriamente vegana, pra participar. Mesmo ela não comendo carne, ela sendo vegetariana, ela não podia participar da feirinha. Então, os veganos, eles são bastante restritos, essa questão da legitimidade é bastante importante pra eles. Tu tem que ser vegano pra participar da feirinha, então tu tem que ser legítimo, né? Eles não querem lá uma pessoa que ainda coma carne ou que coma algum produto derivado de origem animal. Pra eles é importante essa questão da legitimidade. Veganos, eles são bastante radicais com isso, né? Porque, se eu não me engano, tem agora uma corrente de veganos aí, uma linha de pensamento, tem uma galera que só se relaciona, romanticamente falando, né, com pessoas que também são veganas, que também não comem carne, nada de origem animal, né? Então, pra ver, isso aí ilustra bem essa parada da legitimidade que eu tava falando. Então, mas Tati, eu acho que são coisas diferentes. O negócio de tu te identificar com o público e a legitimidade. Eu vejo como duas coisas diferentes. Vamos lá pro comentário do Diego Chaves. Fala, Henrique. Você mandou bem sozinho, cara. É o que tem pra hoje e pra muitas sextas se acontecer de novo. É isso aí, Diego. Acho que se a gente estiver mirando só nos modelos de mercado atuais, talvez o termo autoridade se encaixaria melhor, porque toda legitimidade nasce fora do mercado. Daí, por ser legítimo, cria-se a necessidade no mercado. Daí vem alguém que se identifica com aquilo e se torna autoridade no nicho. Sei lá, pode ser jogo de palavras só. Às vezes curto trampar com coisas que nem tem mercado pra isso. Daí recebo não em cash, mas em valor de vida, prazer de viver e tal. Mas aí é aquilo, né? Pra comprar meu arroz com feijão tem mercado
mercado de sobra. Isso aí, Diego. Cara, então, eu acho que autoridade e legitimidade são coisas diferentes. Eu até também comentei isso aí, deixei registrado nos comentários ali. Eu vejo a legitimidade como uma coisa mais alta, uma coisa além da autoridade. Até acho que de repente eu confundi um pouco as coisas quando eu falei do Vini Campos, que participa dos podcasts, que atua pra uma galera roqueira e tal, bababá. O Vini talvez ele tenha mesmo legitimidade para trabalhar com o público roqueiro. Ele tem legitimidade porque ele é um cara que curte rock, que é um cara que curte hardcore, então ele vai ter legitimidade, a galera vai ver que o Vini é legítimo nisso, porque ele frequenta os picos lá onde tem show de hardcore em São Paulo, blá 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 blá. Então ele tem legitimidade. Mas como eu coloquei a questão do Vini no podcast anterior, eu usei com o termo mais de pessoas famosas, né? Então como o Vini tinha construído a carreira dele atendendo pessoas famosas, então ele tinha legitimidade. Aqui eu acho que eu errei, eu me equivoquei. Aqui talvez seja autoridade. Ele tem autoridade nesse quesito para trabalhar com pessoas famosas. Ele construiu essa questão de trabalhar com pessoas famosas ao longo do tempo. Então ele conquistou autoridade. Mas talvez ele não tem legitimidade porque ele não é famoso. Aí que tá o X da questão. Mas então, legitimidade e autoridade eu vejo como coisas diferentes. Eu até citei o exemplo do cara que vai morar num outro país, né? O brasileiro que foi morar na Austrália. Ele ficou um tempo lá e daí ele conseguiu se naturalizar australiano. Perante o governo da Austrália, ele tem todos os direitos legais que um cidadão nascido na Austrália tem. Porém, talvez aos olhos dos australianos ele nunca será visto como um australiano. Ele sempre vai ser um estrangeiro que se naturalizou. É aí que tá a legitimidade. Ele nunca vai ser legítimo. Ou talvez demore muito tempo para que os nativos da Austrália olhem para ele e pensem: esse cidadão sim é um australiano. Ele é como nós. Esse que é o ponto da legitimidade, não da autoridade. Por mais que ele more lá e tenha todas as regalias e direitos e deveres dos cidadãos da Austrália, talvez aos olhos dos nativos ele não seja visto como um deles. A autoridade tu consegue construir. Talvez a legitimidade tu consiga construir também ao longo do tempo. Mas ela é mais difícil de ser alcançada. Mas eu vejo como coisas diferentes. Autoridade e legitimidade. Beleza, Diego? Vamos em frente aqui com o comentário do Ronaldo Santos. Olha, gostei bastante do podcast. Mesmo com uma única pessoa, não ficou parecendo uma palestra gravada. Parabéns. Já tive uma banda na igreja católica e dela fazia toda a parte gráfica e rede social. Todos gostavam do que eu fazia. Então tentei apostar nesse nicho, criei um site sobre música católica, abri fanpage, perfil Instagram, blog, era muito bem visitado, todos queriam aparecer por lá, mas ninguém queria disponibilizar uma grana pra ajudar nos custos, assim como deve acontecer no aparelho elétrico. Não, aqui no aparelho a gente tem os apoiadores aí, que até beijo no coração dos apoiadores aí, que a galera ajuda mesmo. Ofereci serviços de designer gráfico e social media, mas os músicos e bandas não estavam dispostos a pagar, e isso eram em 100% dos casos. O máximo que acontecia era alguém dizer: seu trabalho vale, mas que Deus lhe pague. Puta merda. Então, depois de 7 anos correndo atrás, desisti desse nicho, mesmo tendo legitimidade sobre o assunto, e estou tentando definir um novo objetivo. Existem algumas grandes agências católicas e elas acabam ficando com os grandes artistas, e os pequenos querem trabalhos no mesmo nível, mas no Deus lhe pague. Nem sempre mirar na legitimidade dá certo. Talvez não tenha me vendido direito, talvez mirei nas pessoas erradas, mas foi isso que aconteceu. Desculpe o desabafo, até mais. Boa, Ronaldo. Claro, cara, eu acho assim, nem não significa que tu vai fazer algo que tu é legítimo pra aquele público que vai dar certo, né? Tu pode ser legítimo pra aquele público e não ter autoridade, tu pode ser legítimo pra aquele público e não ter competência. Não significa, isso não garante, com certeza, isso não garante o sucesso do teu público, né, cara? É muito bem lembrado, esse teu caos aqui ilustra muito bem isso, né? E me lembrou a questão que eu comentei no podcast passado, que é a questão de música, né? Eu gosto muito de música e tal, mas eu senti que seria um mercado muito difícil de explorar, uma carreira difícil de explorar, de se manter. No Brasil, as pessoas tendem a não valorizar muito o artista, né? É um mercado bem complicado, cara. É um mercado bem complicado. Muito banda vive muito do status e tal, e não tem muito dinheiro, né, envolvido. Ou não quer pagar. O Vini mesmo traz um pouco dessas questões, volta e meia nos podcasts, né? Porque músico tem muita fama, tem muita coisa, tem muita notoriedade, então isso eles também usam como barganha. Não, eu sou famoso, faz um trabalho
trabalho pra mim, tu vai ganhar exposição, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece. Até na vida do músico, por ser bem difícil mesmo e por, de repente, atuar muito como permuta também no meio pra fazer acontecer o seu trabalho, daqui a pouco não tem muita moeda corrente, né? Não tem muita moeda no bolso do músico que ele pode contratar as coisas, né? E volta e meia, músico é hobby, né? É o segundo job do cara, né? A grana realmente é curta pra essa galera aí. Talvez não tenha sido nem tu, Ronaldo, o problema, né? Não tenha se vendido direito, tu colocou aqui, mas talvez seja um problema do nicho mesmo, né? Eu até falei isso no podcast, se eu não me engano. Por mais que tu tenha legitimidade, tu tem que tentar identificar se esse nicho tem poder de compra, né? Se esse nicho tem dinheiro circulando ali, né? Não adianta tu escolher um nicho só pela legitimidade e não conseguir se desenvolver dentro desse nicho. E esse nicho não ter receptividade, esse nicho não ter dinheiro circulando ali, né? Então é preciso pensar com cuidado, com carinho aí pra não se frustrar mais pra frente, né? Mas um belo comentário, Ronaldo. Valeu a participação aí, meu velho. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 57, Legitimidade. Você faz parte do público que pretende atingir? Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast. Entra no post do episódio sobre legitimidade e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Dublin é a capital e maior cidade da Irlanda. Tem uma população de cerca de 500 mil habitantes, o que dá um certo ar de cidade do interior. É o principal centro cultural e econômico da Irlanda. É a terra da cerveja Guinness. Abriga muitas startups e grandes empresas como Facebook, Google, Twitter, Microsoft, HP, Dell e por aí vai. É praticamente o Vale do Silício da Europa. Ou seja, Dublin é terreno fértil para profissionais criativos e independentes. Para abrir esse papo aqui, já que já mencionamos a Guinness, né? Eu tô tomando a minha Guinness aqui também, Álvaro. Nem sabia que tava tomando, cara. Tá falando sério ou tá de zoeira, Álvaro? Não, tô falando sério, sempre comigo aqui. Olha aí, cara, que beleza. E a Carol ficou só na vontade, Carol. Pô, eu não comprei Guinness, mas é que também não é minha cerveja favorita. Eu sou mais da Cidra ali, teria uma Boomers aqui, mas não vem de Lisboa, então hoje eu tô só na minha aguinha mesmo. Olha aí, super versado. Isso aí são cervejas, Carol? A Boomers é Cidra. Ah, Cidra. Cidra de maçã. Ah, sim, sim. Ah, legal, legal. Carol, então já que tu tá falando aí, vou te perguntar, começar o papo contigo. O que te levou a Dublin? Como é que foi parar lá? Conta pra gente aí qual que era o cenário, o que tu tava buscando quando tu foi pra lá. O que me levou a Dublin foi aprender inglês, como a maioria dos brasileiros que chegam, né, na Irlanda, é fazer um curso de inglês com preço acessível. Eu não era freela na época, ainda estava trabalhando em agência, né, trabalhava como freela part-time, e lá em Dublin é que eu virei freela full-time, mas era mais ou menos isso que eu estava fazendo. E não te assustou com aquele inglês, porque o inglês lá é difícil, né, é um accent bizarrinho, né? Sim, é bem difícil, até hoje eu ainda tenho minhas dificuldades, assim, com o inglês irlandês. Ao mesmo tempo, a gente tem contato com pessoas de todo mundo, assim, às vezes até mais do que os próprios irlandeses, porque na escola ou em casa, às vezes a gente divide muito mais com outros estrangeiros do que com irlandeses. Então, a gente tem contato também com outros sotaques, né? Daí não fica tão difícil. Legal. E tu, Álvaro, o que te levou lá pra Dublin, cara? Na realidade, é uma história até um pouco engraçada, assim, né? Eu já tinha tido uma experiência de morar no exterior na época da faculdade, eu morei um tempo no México, e o clássico, tinha acabado de passar por uma desilusão amorosa total, tava realmente muito mal, e eu decidi morar fora do Brasil de novo, e Dublin veio simplesmente porque o vendedor de intercâmbio me falou que de todos os destinos era o mais barato e que se podia trabalhar para se manter no país. Foi assim, simplesmente acordei de manhã, fui na agência de intercâmbio e fechei, sem nem pesquisar sobre o país, na verdade. Caralho, cara. Bom. Mas já tinha passado de férias pela Europa, assim, mais ou menos? Já tinha te ligado como é que Nunca. como era o clima lá, cara? Pra mim é pavoroso o clima de Dublin, cara. É,
É só chuva e tal, mas eu já tinha escutado falar na Irlanda, tinha eu acho que uma amiga minha na época no Facebook que tava lá, então vira e mexe aparecia uma foto dela no feed, mas eu nunca tinha pesquisado, eu não sabia que era sempre chovendo. Sendo bem honesto, não tinha essa noção que estando na Irlanda era muito fácil assim de viajar entre os países e tudo isso. Eu só queria sair do Brasil e esquecer o momento que eu tava passando, e Dublin foi aonde apareceu a oportunidade, mais barato, tinha chance de trabalhar, e fui sem praticamente nem conhecer o país. Obviamente, depois que eu fechei, até eu fechar e embarcar foram mais ou menos uns 2 meses, e aí nesses 2 meses eu fui pesquisar o país, mas até então já tinha pago o curso. Eita, esse é galo, hein? Corajoso. Nem passou por assistir 1000 vídeos do Dublin, mais 1000 do Marião na Europa. Mas exato, eu fui assistir todos depois, assim, né? Depois que eu fui assistir, e deu sorte que durante os vídeos eu falei, nossa, ainda bem que eu fechei, assim, os vídeos eram legais e, sei lá, fiquei encantado pelo país, e deu sorte, mas também podia ter dado muito errado de eu ver e falar, nossa, mas eu amo o sol, tô indo pra um lugar só de chuva, não vai dar certo. Mas no final, deu tudo certo e estamos aqui. E só pra constar, Porto Alegre tá exatamente como Dublin nesses últimos dias. Tá uma bostinha, o clima, pelo menos. A Carol gosta, né, Carol? Tu gosta, né? Eu gosto, e hoje tá chovendo aqui em Lisboa também, e eu tô achando ótimo, porque aí dá uma refrescada, né, que aqui é verão. Eu gosto do clima, então eu sou defensora do clima de Dublin, porque eu acho, eu gosto, assim, principalmente do verão de 18 graus, 17 graus, eu acho uma maravilha. Pra mim é bom, assim. E como é que foi, Carol, quando tu pisou em Dublin? Tu já tava com tudo esquematizado, onde tu ia ficar? Tu fechou um intercâmbio de quanto tempo a princípio, assim, o primeiro curso? Eu fui com meu namorado, né, e a gente já tava há uns 2 anos só, vamos, não sei o quê. A gente já conhecia Irlanda, porque a irmã dele já tinha morado lá também. Então já tinha toda essa coisa da Irlanda e Dublin, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu ainda ganhava pouco, eu não tinha como sair durante esses 2 anos. Só que, de repente, começou tudo a se encaixar pra gente conseguir ir, sabe? Eu passei 6 meses freelando enlouquecidamente, consegui juntar uma grana e tal. E aí, sabendo disso, meu namorado foi lá e comprou as passagens e tal, e disse, olha, aqui estão as minhas passagens, a gente vai ir e vamos. E acabou a espera, vai rolar. E acabou, e agora é a hora, porque a gente tem a oportunidade, tem o dinheiro e tudo mais. Eu vou um mês antes, depois tu vai, e aí já vai chegar com o lugar certo pra morar, e ele também já ia saber mais ou menos como me orientar e tal. E eu precisava cumprir aviso prévio na agência que eu trabalhava, essas coisas assim. E eu ficava na internet procurando casa e tal, ele foi de Airbnb, né? Ficou um mês em Airbnb. Aí eu ficava procurando a acomodação permanente pra quando eu chegasse a gente já ter onde ficar, sem ter que se preocupar e tal. E aí eu mandava os anúncios pra ele e ele ia visitar, né? E aí a gente fazia esse trabalho em equipe aí pra conseguir achar um lugar pra ficar, porque a primeira dificuldade é exatamente essa. Então, foi nisso, assim, aí depois 2 anos planejando e tal, aí em outubro ele comprou as passagens, em novembro ele viajou, 1º de dezembro eu comprei minhas passagens e fechei o curso e fiz tudo, e dia 31 de dezembro eu cheguei, botei meu pezinho no aeroporto de Dublin, assim, no último dia de 2014. A imigração de lá é tranquila, porque tu já chega com tudo armado, né? Tu já chega com o comprovante de que tu vai entrar como estudante, né? Eu imagino que seja tranquilo, né? Tu chegar lá assim, chega de boa, né? Olha, em geral a escola te dá uma carta dizendo que tu vai estudar lá. Depende, né? Tu compra com a agência, tu compra direto com a escola. Eu comprei direto com a escola. Mas eles já te dão uma carta, tu já vai com o seguro de saúde obrigatório comprado, já vai tudo certo. Então tu chega lá e já entrega a papelada com teu passaporte pro agente de imigração, né? E aí ele vai perguntar se tu fala inglês, tu pode responder que sim ou que não. Eu falei que falava um pouco, aí ele me explicou que eu tinha 1 mês pra ficar e que teria que depois fazer o visto permanente, né? Carimbou meu passaporte e welcome to Ireland, assim, tipo, foi tranquilo. Tem esse esquema, né? Tu entra e fica 1 mês lá pra tu te legalizar de fato, né? Tem um delayzinho, né? Tu não entra já e não precisa mais te preocupar com nada, com a papelada, pelo menos. Eu não sei como é em outros lugares e outros tipos de visto, assim, mas aqui em Portugal também é assim, tu vai sem nada, sem visto de estudante, sem nada, tu chega lá e aí tu tem o tempo de turista pra te regularizar no país. E aí tu tem que ir à imigração, tem que apresentar lá os 3.000 euros obrigatórios, tem que apresentar teu comprovante de residência, tudo que tu já tinha apresentado também na tua chegada ali, a tua
tua carta da escola, tudo certinho. Que aí eles vão te dar o cartãozinho de estudante, né? Que é o do visto de estudante. E aí é assim, tipo, tu não entra e tá feito, sabe? Tu tem que buscar esse documento na imigração irlandesa. Ah, certo. Lá na Austrália, quando eu entrei, pelo menos eu entrei e tava tranquilo, assim. Não precisava mais, tipo, lidar com a imigração, regularizar nada. Ia ficar 6 meses lá e já tava tudo certinho, assim. Às vezes depende do tipo de visto. Por exemplo, aqui em Portugal, se tu vai por um de curta duração, que é até 1 ano, tu também não precisa disso. Eles te dão já, no Brasil, eles te dão um visto que tu vai ficar o tempo todo, assim, que é de estada temporária. Mas se tu vai por um de estada longa, que é pra ficar no mínimo 2 anos, aí tu vem com visto de 4 meses e tem que se apresentar também na imigração. São burocracias, né? Pô, fala em imigração, me dá um gelo, assim, porque eu fui, antes de ir pra Austrália, eu fui pra Londres, né? O que eu tinha feito errado? Cara, eu tinha feito alguma coisa errada que eu poderia ter facilitado pra mim mesmo, pra entrar no país. Eu ia ficar só, tipo, 15 dias, né, turistando por lá. E o cara foi muito sisudo, né? E a imigração de Londres, ela é conhecida por isso, né? Porque os caras são bem sérios e carrancudos, né? Cara, e aí eu sei que o cara falou assim, tá, seguinte, eu tava tentando desenrolar com o cara, né, e tal. Ele tá, seguinte, tá vendo ali aquela fila? Do lado daquela fila tem um caixa eletrônico. Vai até lá e tira essa quantia aqui, ó, que era um valor de alguma coisa, cara, que eu tinha que tirar lá. Não sei se era do primeiro dia da hospedagem do hostel, alguma coisa assim. E aí eu, fui lá, né, cara, e aquela imigração de Londres, assim, cara, uma galera chegando o tempo inteiro de todas as partes do mundo, né, cara, uma fila, uma doideira, assim, e eu lá com a cabecinha baixa, fui caminhando até o caixa eletrônico e tirei o dinheiro, assim, todo errado, todo tímido, todo, porra, né, primeira viagem longa da vida, assim. Aí mostrei o dinheiro pra ele, assim, daí ele viu o dinheiro, abriu um sorriso, deu uma carimbada no meu passaporte e falou, Welcome to England, ou alguma coisa assim, sabe? Cara, daí ele, eu acho, se eu não me engano, ele até se desculpou, assim, ele falou, sorry, isso são apenas normas que eu tenho que seguir, alguma coisa assim, sabe? E aí, tipo, mudou o semblante do cara, sabe? O cara tem que fazer um papel de carrasco ali, cara, e deu certo, sim, porque me encagaçou todo. Eu comecei a acreditar que eu tava fazendo alguma coisa errada, sabe? Imigração é sempre essa tensão, assim, porque assim como a pessoa pode só carimbar teu passaporte e nem te dar bom dia, você pode implicar contigo, pode querer ver todos os teus documentos, pode querer ver todo o teu dinheiro, enfim, é uma loteria, né, mas eles estão ali fazendo o papel deles, que é de tentar proteger o país e a segurança nacional, né, então não dá pra reclamar muito também. O Álvaro que o diga, né, Álvaro? Tem uma história triste pra contar pra gente aí, Álvaro? É bem complicado. Se tem alguém ouvindo aí que tá em Dublin ou tá pensando em ir pra Dublin, eu deixo uma dica valiosíssima e siga a risca. Vá sempre à aula, não seja aquele brasileiro como eu fui, de ser o espertinho de ir de vez em quando na aula e querer trabalhar mais do que pode, etc. Porque isso pode dar um belo problema, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu estava na Irlanda, fiquei mais ou menos uns 2 anos lá, quase não fui pra aula nesses 2 anos, e voltei pro Brasil, fiquei um tempo no Brasil e decidi voltar pra Irlanda de novo. Quando eu fui entrar na Irlanda de novo, o agente da imigração me perguntou, nossa, mas tá meio estranho essa história, né? Você morou aqui quase 2 anos, e aí agora você tá vindo pra cá de novo como turista, e ao mesmo tempo que você tava aqui, os 2 anos que você ficou aqui, você não foi muito pra aula, acho que você não tá vindo aqui pra estudar, nem pra turismo, nem nada. Você não vai entrar, mas eu vou te dar uma chance. Me passa o seu computador e o seu celular, eu vou dar uma olhada nos seus e-mails, me passa a senha de tudo, e se eu não achar nada suspeito, você entra. Quando eu entreguei pra ele, eu já sabia que eu não ia entrar, porque no meu e-mail, eu cheguei num sábado, eu tinha entrevistas na semana seguinte, assim, tinha uma segunda, uma quarta e uma quinta, tava tudo no meu e-mail, bonitinho, organizando a entrevista, o horário, e o agente de imigração, ele olhou ali, não deixou eu entrar, mas eu, humildemente, na minha cabeça, pensei, eu vou ficar aqui no aeroporto, numa salinha de espera, eles vão me colocar no próximo voo pro Brasil, e tá resolvida, né? O que já seria um choque enorme, mas não. Vieram 2 oficiais da Garda, né, que é a polícia da Irlanda, e eles falaram, você tem que vir com a gente. Eu já achei um pouco estranho, mas quando eu vi, eles estavam me levando pra fora, assim, do aeroporto. Entrei numa viatura, fui ali no camburão, exatamente como manda o figurino quando se é preso, né? Que situação, fui pra fora do aeroporto,
aeroporto, assim, revista, tira tudo que tem no bolso, fica descalço e não sei o quê. Você tem direito a uma ligação, direito a um advogado. Explicou Caralho, velho, exatamente que tenso, cara. assim. Foi muito tenso. Nessa hora o inglês simplesmente não sai. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar e falar yes. Fiquei preso numa cela, mais ou menos sozinho, graças a Deus, né? Mais ou menos umas 24 horas aí, sem comer, sem beber nem nada. Enquanto isso, minha namorada, ela conseguiu entrar por ela ter a cidadania europeia. Enquanto isso, ela tava resolvendo todo o trâmite para conseguir me mandar de volta pro Brasil, comprou uma passagem meio em cima da hora e etc. E aí, o mesmo esquema na saída, né? Segue com a gente, aí revista, não sei o que, Mas, entra no Álvaro, camburão, deixa eu só entender, cara, um pouquinho. Voltando um pouquinho atrás. Tu falou que tu tava entrando sozinho ou que tu tava indo com a tua namorada? Eu falei pra ele, eu tô indo com a minha namorada, ele, cadê ela, né? Eu falei, ela já passou, tá. ela tem a cidadania europeia, e aí eles foram atrás dela pra saber se eu tava indo com ela realmente. E ela, no nervosismo ali, tentando ajudar, não, eu vou lá e tal, só que pra ela eles não deviam satisfação nenhuma, porque eu posso falar que qualquer pessoa é minha namorada, ou meu namorado, ou o que for, se não for casado e não tiver o documento, mas no final das contas ela que fez toda a correria de descobrir onde que tava preso, foi lá me visitar, é engraçado. Caralho, né? velho, eu tô rindo, mas é sério, né, cara? Na hora é um nervoso que... Tá louco, hoje, cara. Hoje eu dou muita risada dessa história e não sei, eu agradeço porque talvez tenha sido uma forma de dizer que a Irlanda não era o momento, não era pra eu estar de volta ali ou não ia dar alguma coisa certa, mas eu agradeço e hoje eu dou muita risada porque eu acho que se não fosse isso eu não ia valorizar tanto cada coisinha que eu conquisto hoje morando aqui na Espanha, assim. Qualquer coisa que eu faço eu sou muito grato, porque eu lembro de como começou tudo, né, o que aconteceu há 2 anos atrás antes de eu vir pra cá, foi bem complicado, assim, aquela história legal pra você tá conhecendo uma galera, você tá no bar, assim, você solta e todo mundo fica meio, nossa, cara, que loucura, né? O cara que Tipo, foi sabe, preso ser na engraçado. Irlanda, né? O Álvaro? Qual Álvaro? Exato. Que foi preso na Eu Irlanda? sempre Ah, sim. brinco. Eu sempre brinco, né? Quando eu vou pro Brasil de férias, eu falo, nossa, eu sou doido pra polícia me parar e perguntar se eu tenho passagem. Eu vou falar, não, aqui no Brasil não, só na Irlanda. Que merda. Pô, mas e como é que ficou o desfecho daí? Como é que tá a tua relação com a Irlanda? Tu pode tentar voltar lá ou, tipo, tu virou persona não grata? Como é que fica essa situação? Então, o que acontece? Tem 2 casos, né? No meu caso, eu fui proibido de entrar no país, que significa mais ou menos assim. A Irlanda, até como a Carol tava falando, você pega o visto no guichê. Qualquer um pode comprar uma passagem e ir pra Irlanda se tiver passaporte, você não precisa fazer absolutamente nada. Então, eu meio que, minha entrada foi negada. É mais ou menos como se eu tivesse tentado tirar o visto americano no Brasil e deu errado. E eles não tiveram nenhum gasto comigo nesse tempo que eu fiquei preso, porque eu que paguei minha passagem, eu que fiz tudo, e aí eu não tenho problema nenhum. Eu posso ir lá quando quiser. A grande questão é que eu até hoje não tive coragem de voltar lá. Mas eu posso ir quando quiser. Eu tenho plena consciência que se eu for lá hoje não existe nenhum motivo para eles me barrarem, porque eu tenho a minha residência aqui na Espanha pelos próximos 5 anos. Minha vida tá toda aqui, eu tenho contrato de trabalho. Não tem o que eles tentarem me barrar. Eu posso entrar numa boa. E o outro caso, que é o que às vezes acontece com as pessoas, é quando a pessoa é deportada. Aí sim, quando você é deportado, você não pode entrar mais no país, ou no caso, se você for deportado de algum país da União Europeia, você não consegue voltar mais para a União Europeia. O que não foi o meu caso, eu só fui impedido de entrar. Mas Entendi. acho que tem um tempo. Eu vou chutar aqui, é 5 anos, eu acho. E aí, se tu é reincidente, aí sim, eu acho que tu é banido. Mas é importante até dizer essa diferença, assim, entre ser impedido de entrar e ser deportado, né? Porque o deportado é aquele que entrou, fez algo errado contra as leis do país, alguma coisa assim, foi pego, então foi mandado de volta. Aí sim é mais grave, né? Porque, como tu disse, o país teve gastos e não sei o quê. E aí sim eles te proíbem de tentar voltar durante um tempo. Tu é só barrado, tu pode simplesmente reunir as condições de admissão no país de novo e tentar. Não tem problema, né? Agora, se vai ser admitido ou não, daí É outra história. Depende do agente de novo, né? E só um parêntese, né? Tudo isso aconteceu comigo, eu ser preso e etc. Foi um caso, assim, bem isolado, porque quando eu voltei pro Brasil, eu queria entender o que tinha acontecido, porque eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. E aí eu fui no consulado irlandês em São Paulo, eu falei
com o cônsul e ele falou, olha, Álvaro, isso aconteceu com você, eu simplesmente não sei te explicar por que aconteceu. Eles não poderiam ter feito isso porque você não representou nenhum perigo para o país. Você não estava levando droga. Mas tu tava com dinheiro, cara? Tinha dinheiro pra mostrar? Olha, eu tô com dinheiro no banco, eu tô turistando pra comprovar eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. Só que o que simplesmente ferrou foi eles terem checado meus e-mails e viram essas entrevistas que eu tinha marcado, né? E aí o cônsul mesmo falou, não, tudo bem, você não tava 100% certo, mas eles também não podiam ter feito o que eles fizeram com você, porque em nenhum momento você representou nenhum perigo pro país. E ele falou, se você quiser, a gente pode entrar você pode contratar um advogado internacional e entrar em um processo contra o país, só que se você tem pretensão de voltar, não só pra Irlanda como pra Europa de uma maneira geral, eu não te recomendaria, porque isso vai estar sempre atrelado ao seu nome, ao seu número de passaporte, vai estar sempre atrelado a você que você tá processando um país. E isso pode gerar algum tipo de problema pra conseguir o visto pra algum lugar, etc. Mas se você pensa em ficar o resto da vida aqui no Brasil, pode entrar com um processo internacional que com certeza você vai ganhar, que eles não podem fazer isso. Essa questão da prisão, teve uma menina até, acho que foi ano passado, ano retrasado, que aconteceu a mesma coisa, assim, barraram ela também não tinha nada que dissesse que ela poderia ter algum perigo, alguma coisa assim, e também prenderam a menina, e foi, assim, um caso bem comentado assim, na comunidade de brasileiros na Irlanda e tal, que aconteceu a mesma coisa. Então, assim, o agente desconfiou, negou a entrada e mandou a menina pro presídio. É uma coisa, assim, para as pessoas, é um alerta para as pessoas ficarem mais atentas, assim, a forma como elas estão indo, tá tudo certinho. Tenta ir o mais correto possível para evitar dissabores, porque depois fica essa marca, né? Fica essa... Mas esse caso, Álvaro, tu poderia ter tentado... Qual outra opção que tu teria, cara? Se não fosse o visto de turista, sendo que tu tinha essas entrevistas lá, tu teria que avisar, não, eu tô fazendo entrevistas e possivelmente eu vou trabalhar no país. Não, teria uma outra opção? Eu poderia ter entrado como estudante novamente, porque na época, sendo bem sincero, eu não sei como está hoje, mas eu acho que continuam sendo mais ou menos 3 anos que você pode ficar como estudante de inglês. Eu poderia ter entrado como estudante novamente, e não existe essa possibilidade de, eu tô indo fazer uma entrevista e vou voltar. Pelo menos foi o que o agente da imigração me falou. Ele falou, não, se você tá vindo com intenção de trabalho, tem que ter uma carta muito bem explicada da empresa, o que você tá vindo fazer, como que eles vão aplicar pro seu visto, como que tudo vai funcionar. Não é simplesmente, tô indo fazer uma entrevista e depois vou voltar pro Brasil ou vou para outro país. Tem que ter tudo muito certinho para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Não existe esse visto de estou indo só ser entrevistado no seu país e se der errado eu vou voltar, né? É rapidinho, eu só vou ali e volto. Só uma banda de business, é rapidinho ali já volta. E esse negócio que tu falou também, Álvaro, do negócio de ir à aula, eu me lembro que lá na Austrália, volta e meia a direção da escola onde eu estudava chamava uns brasileiros, né, de canto, assim, olha, velho, teu attendance aqui, né, meu nível de presença tá muito baixo. Se tu continuar faltando aula, a gente é obrigado a avisar a imigração, né? Então, vários brasileiros, porque com certeza a galera ia muito, não era pra estudar inglês, mas era pra ter tu entrava como estudante, na verdade, porque tu queria trabalhar. E aí os caras acabavam dando mais foco pro trabalho do que pro estudo, e aí tinha essas chamadas, esse puxão de orelha, olha, velho, isso aí tá configurando que tu tá aqui como estudante, mas na verdade tu tá mais trabalhando do que estudando, né? Ainda tinha esses avisos da escola. No teu caso não tinha isso, ou tu... foda-se esses avisos aí, eu tô aqui, eu quero trabalhar, não quero ir pra aula. Eu era bem do tipo, cara, não tô nem aí e vou tentar fazer minha vida de qualquer jeito. Sempre tive esse sonho de morar fora. Mas tu recebia os avisos da escola como estudante? Tu recebia esses avisos? Recebi vários. Tá. Então é que nem na Austrália. Vários. Eles até mudaram bastante as leis por causa dessa questão de venda de visto de estudante e tal, porque no fim as escolas eram meio que de fachada, assim. O pessoal comprava o mais barato possível para poder ir pegar o visto de estudante, porque na Irlanda, até o início de 2015, se eu não me engano, era permitido tu trabalhar 6 meses. Tu podia estudar 6 meses e trabalhar 6 meses, full time, né? No caso, enquanto tu tá estudando, pode trabalhar part-time. E aí eles mudaram isso, mudaram para 8 meses de visto e 2 meses que a pessoa pode trabalhar full time e numa época específica, que é no verão ou na época do Natal. Se alguém aí estiver planejando de ir e quer ter a oportunidade de trabalhar full time legalmente, no caso, é bom ver essas épocas aí que vão pegar o verão europeu, né? E também a época de Natal, para se organizar nesse
sentido, porque não pode mais trabalhar full time o ano todo, e como era antigamente, né? Então as coisas têm mudado bastante lá para os estudantes, porque o pessoal se aproveitou muito, muito, muito. E só para deixar bem claro, eu não me orgulho disso que eu fiz em nenhum momento. Eu sei que é uma atitude totalmente errada e equivocada, tanto foi que ambas as escolas que eu estudei, elas fecharam, a imigração fechou, porque eram escolas que eram famosas por fazer esses esquemas de visto para estudante, que quase não ia à aula e etc, assim. Não façam isso, eu não me orgulho, eu conto justamente para as pessoas tomarem como um exemplo 100% negativo, assim, e que tem outras maneiras de você conseguir um visto de trabalho e etc, sem ser do jeito que eu tava fazendo. Legal, cara, é bem importante, a gente tá dando risada aqui porque é uma situação bem inusitada, né, um negócio desse acontecer, mas é bom que a galera fique ciente de que pode acontecer e tentar jogar aí dentro das 4 linhas do que é possível fazer pra não passar por isso aí, né, cara. Mas isso aí a gente tá falando da segunda vez que tu chegou a Dublin, né, a primeira vez deu tudo certo, tu entrou lá bonitinho e tal, vamos deixar agora pular o papo da imigração, já entramos na Irlanda, já estamos lá. Tu foi solteiro a primeira vez, né, essa quando tu foi barrado, tu tava com a tua namorada, mas a primeira vez tu foi solteiro, chegou sozinho lá, tu já sabia onde que tu ia ficar, a Carol já falou um pouco da acomodação dela, como é que foi a questão dela e o namorado, e pra ti como é que foi, cara, tu já sabia onde tu ia ficar lá? No meu caso, eu saí do Brasil, eu fechei o curso, entrei tudo certinho o intercâmbio, tudo certinho, e eu tinha fechado uma semana de acomodação só, então eu tinha onde ficar na minha primeira semana, e depois eu ia ter que conseguir arranjar uma acomodação fixa, e por muita sorte, nessa minha primeira semana eu consegui arranjar um lugar fixo, e fiquei nele praticamente todo o meu intercâmbio, assim, mas foi muita sorte, porque uma semana é realmente muito, muito pouco, não recomendo, e ainda mais hoje que eu ainda tenho contato, tô sempre nos grupos do Facebook da Irlanda, e eu vejo que a acomodação é um assunto, tá bem crítico lá, porque tá bem difícil de achar vaga fixa, assim, né, pra ficar bastante tempo. E onde que tu arrumou essa vaga aí, cara? Foi morar com os brasileiros lá, né, pelo que tu tava contando em off? Exato. Consegui a vaga no Classificados Dublin, que é um grupo no Facebook, onde o pessoal posta vaga, emprego, fofoca, briga, e foi lá que eu consegui a vaga. Começou a descambar a descrição, né? Só para dar são 107.338 pessoas nesse momento que estão no Classificados Dublin. Caraca, cara. Nossa, tá louco, é uma cidade toda lá dentro. E eu consegui a vaga através do Classificados e foi onde eu fiquei praticamente todo o meu intercâmbio. Eu dividia quarto com 3 pessoas, mas era super tranquilo, assim. Os meus companheiros ali de quarto eram super tranquilos. E foi uma convivência muito boa, assim, durante todo o tempo. É legal, quando normalmente tá procurando lugar pra ficar, né, fora, né, do Brasil, assim, quando tá chegando em um país novo, tem várias exigências, né, que a galera bota ali nas acomodações e tal. Por exemplo, eu me lembro que eu sofria muito porque eu trabalhava em casa, e aí eles diziam assim, não, a gente quer uma pessoa que trabalhe fora e só venha pra dormir. Vocês não esbarraram com nenhuma vaga. A Carol já tava com o namorado, né, Carol? Tava numa situação diferente. Bom, até mesmo com o namorado, acho que pode ter problema, né? Tipo, não, a gente pode ser um casal, mas vocês têm que passar o dia inteiro fora, né? A gente não quer ninguém aqui o tempo inteiro em casa. Muitas vezes o namorado é o problema, né? Porque vaga pra casal às vezes é meio difícil de achar também, né? Era o que eu ia dizer. A gente deu sorte até que era uma casa, tipo, 7 pessoas quase, contando com a gente. Mesmo assim, eles não tiveram treta, assim, de nos aceitar por ser casal e tal. E todos eram solteiros, só nós que não. Mas é meio complicado, assim, não. Por que a pessoa que fica o dia inteiro em casa é um problema a mais? Porque o intercambista, ele tá sempre contando moedas, assim, do miojo que ele compra no mercado até a pint que ele toma, é tudo contando moeda. Então, quem tá em casa o dia todo gasta luz, quem tá em casa o dia todo gasta água, e o pessoal é muito estrito, assim, geralmente nas casas. Por exemplo, a gente não usa aquecedor porque gasta muito, ou a gente só lava a roupa à noite porque é mais barata a tarifa. Então tem tudo isso. Então, Rola isso? Rola? A noite é mais... Pelo menos rola. A noite é mais barata a tarifa de luz? Sim, aqui em Lisboa é a mesma coisa também. Existem tarifas diferentes, né? Não é só uma opção que nem geralmente tem no Brasil. Então, tu pode escolher se tu quer, por exemplo, de madrugada eu quero a tarifa mais barata, ou no fim de semana, ou, enfim, tem essas opções. Aí o pessoal só lava roupa à noite ou no domingo, porque é a tarifa com desconto, e é um bom desconto, assim. Sim. É uma baita diferença. Pra nós, assim, não... Porque a gente tinha dinheiro, assim, então já trabalhava e tal, mas tinha muita gente que ia pra lá
com a grana dos pais ou com a grana de Erasmus e tal, que tem que controlar, né? Então faz diferença, assim, tu cuidar os horários que toma banho, por causa do preço do gás, o horário da luz e tal, tem bastante diferença, assim. Interessante, cara. Incluso aqui na Espanha também funciona assim, e a tarifa aqui de casa, depois das 10 da noite é mais barata a energia, e a gente costuma lavar roupa, ou fazer alguma coisa que vai usar muita energia sempre durante a noite, assim. Lavar roupa meio na madruga e tal, pra dar uma economizada. Aqui em casa também, tipo, e é normal tu ouvir a centrífuga dos vizinhos, assim, Dos tipo, vizinhos. de madrugada. Todo mundo, não é assim, eu vou incomodar o vizinho porque eu tô lavando roupa de madrugada, sabe? Às vezes rola até aspirador de pó à noite, assim, tranquilaço, sabe? Sim. Porque é bem mais barato. Ou nem tão tranquilo assim, né? Pra mim não me importa, porque como eu trabalho no horário do Brasil, então pra mim o meu expediente vai pelo menos até às 11 aqui, dependendo da época do ano, né? Pra mim é de boa, assim, não me incomoda. Lembrei de um vizinho no outro apartamento que eu morava aqui, cara, que era bizarro, cara. Tipo assim, às 10 da noite ele ligava uma máquina lá e entrava até a 1 da manhã. Eu não sei o que o cara tinha, se ele tinha uma máquina de, sei lá, hemodiálise, se ele tinha uma gráfica offset no JK dele. Ou ele veio, né, de um país de fora aí que tava operando ainda nesse modelo aí, né? E eu não sei se no Brasil, mas na Irlanda eu lembro que é assim, aqui na Espanha também é assim. Por exemplo, em São Paulo só tinha uma companhia de energia, e aqui não, tem várias companhias de energia igual uma companhia de telefone. Então você pode ir trocando de companhia de energia se você quiser, faz um plano de fidelidade para pagar mais ou menos. E eu lembro que na Irlanda também era assim, porque a gente tava meio que sempre correndo atrás das promoções e trocava sempre de companhia de energia, assim. 2 anos a gente trocou umas 3 vezes, porque sempre pintava alguma que tinha uma promoção ou a energia era mais barata. Tem uma coisa maneira também que na Irlanda tem a energia pré-paga, né? Tem uma maquininha na tua casa que tu compra um cartão ou tu compra créditos pela internet e aí tu vai lá, coloca um código na maquininha e ela te dá mais luz, assim. Então tu paga primeiro e depois tu usa, que é uma forma dos senhorios que eles têm de a pessoa não sair da casa e ficar devendo, né? Porque tem muito isso também, como tem muito estrangeiro, muita pessoa passando o tempo todo, essa coisa da luz pré-paga eles gostam de adotar, porque aí ou tu paga e usa, ou tu não tem, assim. Mas também tem as regras, aí eles não cortam a tua luz no fim de semana, por exemplo, não cortam a tua luz depois das 7 da noite, essas coisas assim. Mas aí é pré-pago, assim, coisa que eu também nunca vi no Brasil. É legal, eu me lembro que tinha em Londres esse aí também, do pré-pago, digitava um código, uma coisa lá, e aí liberava a luz. Mas eu ficava sempre pensando, cara, mas aí parece que toda vez que tu vai usar algo, ou vai tomar um banho, né, vai puxar mais luz pra aquecer, tu tem que lá olhar pra ver se tu tem a quantidade de energia suficiente ainda, porque senão pode ficar sem luz no meio do banho. Como é que você quer na prática isso? Ou ter algum aviso que vem pelo celular? Não, na verdade, a maquininha, na primeira casa que eu morei, tinha isso lá na Irlanda, e aí a maquininha, ela ficava com saldo negativo, ela tinha um limite, assim, negativo, que aí você meio que conseguia dar uma controlada. Boa. E era muito engraçado nessa primeira casa que eu fiquei uma semana, alguém colocava a roupa pra lavar e tal, e sempre ficava meio uma gritaria, tipo, não, tá baixando muito rápido aqui, não liga a energia, não vai tomar banho agora, não faz isso agora, vamos esperar acabar a máquina, porque senão vai que acaba de uma vez e a gente não vai ter lugar pra comprar o cartãozinho agora, nem nada do tipo. Era bem engraçado, essas aventuras do clássico intercambista, que tipo, tá bem ferrado de grana. E a máquina, pelo menos na minha casa também, quando colocaram, ela pita muito muito alto quando tá acabando o crédito. Então não tem como tu, liguei a torneira e não aqueceu a água, sabe? Porque ela pita. Apesar de que a água é por gás também, não tem, não é a energia, né? Então não tem o perigo de ficar sem água quente no banho, por exemplo. Mas vai ficar no escuro, vai ficar sem internet, possivelmente. Se tu usa o maior problema é a internet fixa, né? O cara até para de tomar banho, mas não pode ficar sem internet. Mas aí a gente já pode pular pro próximo tópico, que é a internet é bem barata na Irlanda. Olha aí. A 3G, no caso. Breaking news. Pelo news. menos acho bem barato. Porque eu tinha, assim, um plano de 10 euros, tinha 10 gigas, sabe? Uma coisa assim. É bem mais barato do que costuma ser no Brasil e até aqui em Portugal também. E tem também plano ilimitado, daí por 20 euros, essas coisas assim. Então, tu não quer usar a internet fixa de casa, tu tem opções, sabe? De 3G, 4G. Pô, se o 3G é bom e tu tem um telefone com um roteador ali,
ali tu só usa o 3G ou 4G, né? Não precisa ter internet instalada em casa daí, né? Exatamente, é perfeito. Eu tinha um plano da Tree, que é uma operadora de lá. Eu pagava 20 euros, eu tinha a internet limitada e eu pagava 1 centavo a ligação por minuto pro Brasil. 1 centavo o minuto da ligação pro Brasil para telefone fixo. Então era maravilhoso, assim. Eu colocava esses 20 euros, minha internet era ilimitada e se eu ligasse, fizesse ligação e etc, ia baixando desses 20 euros que eu tinha colocado e se eu ligasse pro Brasil era só 1 centavo o minuto para ligar para telefone fixo. Era muito, muito bom. Ah, que maravilha, cara. E é bem rápida a internet, assim, pelo menos na época era bem rápido, assim, mesmo todo intercambista tinha a mesma internet. Acredito que seja uma coisa bem popular lá e mesmo assim nunca tive problema, assim, de... Sim. Eu usei também uma época a internet da Trip em casa, assim, eu trabalhava e tudo e não tinha o que reclamar. Dava pra usar bem de boa, assim, como internet principal. Isso é uma informação relevante pros nossos ouvintes aí. E falando ainda no setor de acomodação, Dublin é dividido em várias, como é que é? Zona 1, Zona 2, tem até a Zona 8, como é que é? É mais do que 8. E quais são as zonas boas de morar também, Carol? Zonas boas de morar, o pessoal costuma dizer que nos bairros, não são bairros, são áreas, assim, o lado par é melhor do que o lado ímpar, porque é assim, tem o rio Liffey, corta Dublin, tem o lado que são os Ds pares e os Ds ímpares, no caso. O pessoal costuma dizer que os pares são melhores, assim, mas eu só morei em um lugar, também não tenho muito como opinar sobre os outros, assim, e aí depois tem os lugares que o pessoal fala que é meio perigoso, assim, que são bairros mais perigosos. Perigosos no nível Brasil, assim, ou... Ah, não, é diferente, é menos, é que lá as armas são totalmente proibidas, nem a polícia tem arma, né? Então, pra tu ver uma arma é mais difícil, assim, eu acredito que tenha menos contrabando e tal, diferente um pouco do Brasil, né? O assalto que tem é com arma branca, né? Mas assalto não é coisa comum. O que mais tem é furto, assim, batedor de carteira, o cara que passa de bicicleta e pega o celular, por exemplo, essas coisas assim. E no centro, assim, também é mais comum, né? Ser coisa de bater carteira e roubar celular. Tu tá procurando aí a questão das zonas? 24. Caraca, é bastante coisa. E tu morou em qual zona, Carol? O que tu pode falar aí da zona que tu morou? Tu morou na D o quê? D8. Mais ou menos perto do centro, assim, não tão no centro, mas perto, assim, tipo, meia hora de caminhada, alguma coisa assim, 40 minutos. E era bem tranquilo, assim, não tinha muito problema. Eu gostava de morar lá. E era também um prédio mais novo, que o pessoal reclama muito de Dublin, é morar nas casas muito antigas, muito frias, né? Porque lá é muito frio, muito úmido. Então tem que ver bem essa coisa da casa, porque às vezes... E o pessoal não gosta de ligar, como eu falei, o aquecedor e tal, então fica complicado. Ainda mais pra quem não gosta de frio, né? Era um bairro universitário, assim? Não, era residencial mesmo, assim. Não eu tem... digo universitário no sentido de ter muitos universitários, assim, por ser um bairro acessível a quem tá estudando, assim. E Dublin, no geral, é uma cidade bem jovem, não é? Eu tava me preparando para aqui pro nosso podcast e eu vi lá que a média de idade é 47 anos, eu acho, alguma coisa assim, em Dublin. Sim, mas... eu acho que isso também se deve ao grande número de imigrantes que tem, né? Por toda essa facilidade do visto e etc. A galera que acaba indo pra lá é sempre uma galera, ou tá numa questão de intercâmbio, de fazer uma faculdade, de estudar alguma coisa desse tipo, ou pra imigrar mesmo. E pessoas mais velhas, assim, um pouco mais complexo, né? É mais difícil pra você mudar de país quando você tá mais velho, né? Pela essa questão de também, como você falou no começo, tem muitas empresas grandes, tem várias startups, sempre tem gente muito jovem entrando e saindo do país o tempo todo. Legal, cara. E essas startups, eu tava tomando um gole de Guinness aqui, ficou toda atravessada a minha fala. Essas empresas, grandes empresas, elas foram, pelo que eu andei pesquisando, elas foram pra lá, acho que em 2008, quando teve aquela crise dos Estados Unidos, né, e aí acabou atingindo todo mundo aí. Dublin começou, a Irlanda, né, começou, acho que a dar, não sei se a cidade em si, ou se foi o país, começou a dar incentivos pra empresas que queriam botar suas sedes lá, né, isso que atraiu muito Facebook, Microsoft e essas big corporations aí pra ir pra lá, né. E Álvaro, tu morou em quais zonas lá? Era D o quê? Então, lembra? quando eu cheguei, a primeira semana que eu fiquei nessa acomodação era em Dublin 1, que era bem no centro, e o resto do tempo inteiro, coincidentemente, eu também morei em Dublin 8. Só que eu morava um pouquinho mais próximo do centro, de onde a Carol comentou que ela tava, assim. E pra mim era uma zona maravilhosa, era muito bem servida de mercados, o transporte funcionava muito bem, era bem calmo. Eu, particularmente, não gosto de lugar
muito cheio, assim. Gosto de ter aquele meu ritual de acordar de manhã, ir ali na padaria buscar alguma coisa e dar uma volta pelo bairro. Ter uma vida de bairro, assim. E às vezes no centro é muito difícil de conseguir isso, porque tá sempre lotado de gente. Pra pegar um pão na padaria, pra pegar, sei lá, comprar alguma coisa no mercado, vai estar sempre uma fila enorme. E aí foi até por isso que eu quis sair do centro e ir pra um lugar que fosse perto do centro, mas que fosse mais tranquilo. Legal, cara. Eu tava aqui pensando em qual D que fica essas grandes empresas, assim. É Docklands, né? Eu acho que... Não sei se Docklands... Isso, na região de Docklands. Dublin 3. Dublin 3. E aí, como essas empresas estão instaladas, é um bairro... isso é uma zona mais comercial? Ou também tem como tu morar ali pertinho dessas empresas? Até tem como morar, só que por ser uma zona que estão todas essas empresas, é uma zona relativamente nova, os aluguéis vão ser um pouco mais caros, porque todos os apartamentos vão ser super novos, prédios super novos, assim. Até dá pra morar nessa zona, tranquilamente, se a pessoa tiver dinheiro, às vezes, se conseguir um trabalho por ali, ou que seja conseguir um trabalho que pague relativamente bem, dá pra morar tranquilo, assim. Tem bastante apartamento e tal, só que o aluguel é um pouquinho mais caro, porque é uma zona bem nova na cidade. Tem bastante lugar pra morar, assim, apartamento e coisa, né? Não é totalmente, essa é a zona das empresas, né? Mas, como o Álvaro disse, assim, é bem consideravelmente mais caro do que morar nos outros lugares, porque tu tá ali, tu vai a pé pro trabalho em 10 minutos, sabe? Porque é uma região meio pequena, assim, então tem bastante qualidade de vida, fica na beira do Leaf, é lindo ali, mas também tem que ter grana pra conseguir bancar. Tu falou aí, Carol, de ir a pé pro trabalho, né? Mas bicicleta é muito usada lá, né? Não é? O pessoal usa bastante bicicleta, assim, tipo, tu vê na rua, pessoal de terno e gravata e tal, e de bike, assim, né? É bem comum, não é uma Amsterdã da vida, mas o pessoal usa bastante, sim, é relativamente tranquilo, porque a cidade também é bem plana, né? Facilita, né? Eu tinha a minha bicicleta, e o que eu achava legal pra caramba, que até também tem aqui na Espanha, mas lá foi onde eu vi a primeira vez, que é o Dublin Bikes, que é uma carteirinha que você faz, você paga um valor por ano, e você tem direito de andar, se eu não me engano, são 30 minutos com a bicicleta, então você pode pegar ela em um ponto, devolver em outro, então você consegue se locomover muito fácil. Por exemplo, se você morar numa zona, num lugar que tenha um posto do Dublin Bikes, você pega a bicicleta, vai até a sua escola, que possivelmente pode ser no centro, né? Porque no centro é mais ou menos onde estão todas as escolas. Você deixa a bicicleta lá e pronto, assim, é super legal e é um preço bem barato. São 25 euros por ano, você pode usar a bicicleta sempre aí, né? Isso está se popularizando bastante aqui em Porto Alegre, cara, a questão das bikes do Itaú, fazendo legal. Fazendo a propaganda do Itaú. Cada vez eu passo por uma rua nova, tem lá um postinho das bikes do Itaú ali funcionando, cara. Nunca usei, aliás, tem que testar. Quando eu saí, tava começando. Eu peguei uma vez em Porto Alegre. Em Dublin eu nunca usei, porque eu sou uma pessoa sedentária e eu andava de luas. Tu andava de quê, Carol? Luas. O que é luas? É o tram. É tipo o VLT que foi inaugurado no Rio, sabe? É tipo o metrô trem de superfície, né? Exato. É um metrô que anda pra superfície. O carro é diferente, assim, do metrô mesmo, que o metrô é geralmente mais quadradão e tal. O tram, como ele fica na superfície, ele é geralmente mais bonitinho, assim. Era nisso que eu me locomovia e é um dos principais meios de locomoção pública lá de Dublin também. Ah, bacana. E esse é mais acessível, assim? Eu acho caro, mas o ônibus também é caro, então eu acho o transporte em geral meio caro em Dublin, assim, comparando com Lisboa, principalmente, porque eu andava da minha casa até o centro, que era onde era minha escola, eu pagava 50 euros por mês no ticket de estudante. Eu usava por 30 dias, né? Mas 50 euros é bastante dinheiro, assim, não era tão longe, era 30 minutos caminhando, sabe? Caramba, eu acho não tão acessível, assim, se a pessoa tá ali economizando nos 3.000 euros que ela levou. Geralmente as pessoas optam por ir a pé, né? Por andar mais a pé, assim, e morar mais perto. E aí, Álvaro, tu andava de bike lá e não... Lá é tranquilo, o pessoal respeita. Eu vi um vídeo na internet que o cara tava se locomovendo de bike em Dublin e ele só chegava no trabalho dele, ele escorava a bike dele lá na garagem e aí tinha um monte de bicicleta lá, assim, digamos, umas 30, 40 bicicletas, tudo no mesmo lugar e nenhuma tinha cadeado. Eu acho que, na verdade, tudo depende, assim. Se ele estiver parando numa garagem subterrânea da empresa e tiver um segurança, ótimo. Mas o índice de furto de bicicleta lá também é muito alto. Olha aí. Você tá andando pela rua, assim,
às vezes a pessoa passa o cadeado na bicicleta só na roda da frente, né? O cara vem, ele arranca a roda da bicicleta e leva o quadro da bicicleta com a parte de trás. Então, muitas vezes você tá andando pela rua, você vê só uma roda da frente amarrada, porque alguém já levou a bicicleta que tava ali. E pronto, assim, o furto de bicicleta lá é bem... Ou o contrário. Também, às vezes, nos postes tinha, assim, só o quadro da bike, tipo, as rodas da frente já tinham ido, o banco, o guidão, tudo já tinha ido embora, só tinha restado mesmo a parte de ferro da bicicleta. Mas isso eu acho que era mais pra bicicleta abandonada, assim, a pessoa, me roubaram, sei lá, me roubaram meu banco, vou deixar essa merda aí, sabe? Porque tem muita bicicleta, o pessoal vende barato, né? Eu não sei se é bicicleta roubada, ou se como é que é, usado, só usado. Mas assim, tem gente que vende bicicleta por 20 euros, 30 euros. Então, também se o cara pagou muito barato, ele vai ter que comprar uma roda por 20 euros, o mesmo preço às vezes que ele pagou na bike, nem vale a pena. Aí abandona mesmo. Fica puto e já deixa lá mesmo. Mas Álvaro, tu te locomovia com a bike lá por tudo, cara? Tu ia pra aula com bike, ou tu usava mais pra lazer mesmo? Não, pra todos os lugares. Eu ia pra aula, eu ia pro trabalho, eu ia pro pub, eu ia pra balada, eu ia pra todos os lugares de bicicleta. E ir pro pub de bicicleta é tranquilo. O problema é voltar, né? Exato, pra ir sempre foi tranquilo. A volta que era mais sofrida. Mas na volta a bicicleta é que te leva. Mas aí tu te locomovia pro tudo. Claro, daí então tinha que cuidar essa parada pra ninguém te roubar, obviamente. Então, né, olha aí. Eu já tava com uma ideia mais glamurosa da cidade. Eu já tava achando que... Não, nem tanto. Por exemplo, de bicicleta, com a minha mesmo, eu ia pra lugares que eu sabia que eram mais tranquilos, assim. Mas pra escola, por exemplo, que era sempre numa zona mais central, um pouco mais movimentado, ou ia pra casa de um amigo que morava em algum lugar que eu não achava tão legal, assim, eu sempre usava o Dublin Bikes e deixava a minha bicicleta guardadinha em casa e usava ela quando eu pensava, não, vou pra tal lugar que eu sei que ali é tranquilo eu deixar, vou pra tal lugar porque esse meu amigo dá pra subir a bicicleta e deixar dentro do prédio dele e assim por diante. Mas bicicleta foi 100% o meu meio de locomoção. Acho que eu consigo contar nos dedos, assim, às vezes que eu peguei o ônibus ou o Luas, porque sempre andei de bicicleta. Mas não complica, cara, por causa desse clima chato, essa chuva, o tempo inteiro, não complica pra andar de bicicleta, cara? Então, eu falo assim, o primeiro dia vai ser chato, o segundo também, no terceiro você já se acostuma, no quarto você já sabe como lidar, entendeu? Você vai ter uma jaqueta sempre impermeável, um tênis que não molha tanto, uma calça, às vezes, no meu caso, eu tinha a minha calça normal, e quando a chuva tava, mas só quando tava muito forte mesmo, eu colocava alguma calça, essas meio estilo de motoboy pra não molhar, mas você sempre vai se acostumar, você sempre consegui me adaptar muito bem, sempre usava umas roupas mais, que secavam mais rápido e pronto, assim. E tem uma coisa também da ideia de chuva que a gente tem no Brasil e a ideia de chuva que tem na Irlanda e em outros lugares também. O Brasil a gente tem quase tempestades às vezes, né? Então a chuva é muito forte, desaba o mundo, principalmente aquelas chuvas de verão que desaba tudo e é uma chuvarada. Assim, essa chuva de Dublin do dia a dia é uma garoa, assim, é uma chuvinha fina, aquela de molhar bobo que a gente chama. É mais fácil, assim, não é super agradável, mas também não é a pior coisa do mundo. E eu acho que o pior mesmo é que na Irlanda e em Dublin tem muito vento. Então, sim, essa parte do vento, acho que pra quem anda de bicicleta é ainda pior, né? Tem vezes que você tá na descida e você tem que pedalar pra conseguir se equilibrar. Porque o vento tá realmente muito, muito contra, assim. Mas é tudo questão de se adaptar. Eu, particularmente, não sofri nem um pouco, assim. No começo você demora um pouquinho pra entender. E, obviamente, quando eu cheguei, eu não tava preparado pra tudo isso. Então, eu fiz um certo investimento. Comprei uma blusa impermeável, comprei uma calça desse jeito, um tênis mais que não molhasse tanto. E consegui me adaptar muito bem e seguir tranquilo lá, assim. O tempo que eu fiquei lá, me adaptei ótimo, assim. Tanto a chuva quanto o vento. Legal, o cara já chega meio sem grana, quer economizar, né? Se os meios de transportes tradicionais são caros, né? Pô, daqui a pouco vale mais a pena tu comprar uma magrela ali, uma bike, comprar essas roupas e, cara, vai de bike mesmo, sim, né? Ou até o próprio Dublin Bikes, que são só 25 euros por ano, pelo centro, pelas zonas mais, como pode dizer, famosas, assim, onde estão as escolas, onde a maioria das pessoas trabalham e tal, tem bastante. Então, se você for ficar sempre por essa zona do centro, às vezes nem compensa tanto comprar
comprar uma bicicleta e usar sempre o Dublin Bikes, assim. Boa, cara. E falou da questão da chuva e tal, eu me lembrei também que tem uma questão que os dias são mais longos, né? Ou as noites são mais longas em dezembro, né? Eu acho que é a pior parte do ano, né? Que as noites são incrivelmente longas, então tem poucos períodos de luz durante o dia e muita gente fica Cara, eu já tô depressivo aqui em Porto Alegre, cara, sabe? Que é normal. Não, sem brincadeira, eu sempre falo isso, já falei na fanpage do aparelho e tal, que, cara, pra mim, melhor dia pra trabalhar, pra fazer qualquer coisa é o dia que tem sol, cara. Quando tá chuva, esse tempo tá emburrado, tá cinza, que a galera aqui, os porto-alegrenses gostam muito de dizer assim, de postar no Twitter, no Instagram, Porto Alegre está Londres hoje. Eles adoram dizer, né, cara? Sim, vai lugar. Tá igual. Cara, me deprime, assim, e eu fico pensando, meu Deus, cara, como é que é... Se eu não me engano é dezembro a época, né? Álvaro, tu deve ter pego dezembro lá em Dublin. A Carol, acho que não, né, Carol? Peguei, eu cheguei dia 31 de dezembro. Exato, tu falou, tava terminando dezembro. Pegou essa época chata lá, Carol, como é que foi? Bom, tu deve ter adorado, né? Tu gosta desse clima sombrio, né? Eu sou gótica suave. Então, quando eu cheguei, tava anoitecendo, era umas 4 da tarde, eu acho. E aí amanhece, tipo, 9 da manhã. Então, pra quem precisa, assim, ter sol o tempo todo, quem gosta de, né, daquele sol e aquela coisa, é meio difícil mesmo, porque acaba que o dia é muito, muito curto. Em compensação, no verão, anoitece às 11, 11h30 da noite e amanhece, tipo, 4 da manhã também, sabe? Sim. Que doido. No inverno, eu lembro que eu trabalhava, né, e era bem complicado, assim, eu saía de casa pra trabalhar, tava escuro, e aí eu trabalhava numa gráfica que era um galpão, né, praticamente não tinha janela, e eu ficava ali o dia inteiro trabalhando e eu saía, continuava escuro. E aí eu comecei a meio que surtar, assim, que eu não via a luz do dia praticamente. E comecei a realmente me sentir pra baixo, assim, meio depressivo. E aí, conversando com os amigos, fica até a dica, eu comecei a tomar umas cápsulas de vitamina D. Eu comprei no mercado, assim, normal, numa prateleira do mercado. E eu comecei a tomar a vitamina D, que é a vitamina do sol, né? E aí, com isso, eu comecei a me sentir mais disposto, assim, porque eu sempre senti muita falta de luz e sol durante esse período. E aí eu comecei a tomar essa vitamina D e fiquei melhor. Porque eu entrava no escritório, tava escuro, saía do escritório, tava escuro. E era bem triste, na real, assim. Bah, que doideira. Eu imagino, eu tenho certeza que eu passaria por isso também, cara. Boa essa dica da vitamina D. Lá tem muita falta de vitamina D. E, se eu não me engano, eles colocam, tipo, o pão lá é meio diferente. Eles colocam meio que vitamina D no pão, tá ligado? Uma coisa assim. Eu ouvi falar isso em algum lugar alguma vez. Eu não sei se é verdade ou não. Mas é foda mesmo, porque tu, além de escurecer e amanhecer muito perto, né, também tem que, não é comum ter um dia de muito sol, assim, então geralmente é mais nublado, é mais cinza, é mais complicado mesmo pra quem curte mais sol mesmo. Isso é uma coisa meio real, assim, tá de louco. Depressão por não ter Tá sol. louco? Não, pra mim não brinco com isso, eu falo sério, assim, né? Não que eu vá entrar em depressão, mas pra mim é realmente difícil. Eu analiso o meu ano, por exemplo, junho, julho, esses meses mais chuvosos e úmido, cara, pra mim é horrível, eu não tenho vontade de fazer as coisas, é difícil, assim, tem que ter um esforço em dobro, daí eu tiro atraso no verão, no verão eu acordo 6 da manhã se for preciso, sabe, e felizão, e vou trabalhar até a hora que der, assim. E uma vez eu escutei, agora tava falando essa parada da vitamina D, eu escutei um papo de que em Londres, pelo menos eles vendiam uma luz que simulava a luz do sol, então tu podia deixar aquela luz num abajur, não sei, vocês já ouviram falar isso, cara? Nossa, nunca vi. Eu vi uma pessoa... Eu já ouvi falar foi exatamente em Londres que eu vi. Uma luz que você coloca no abajur normal, ela transmite, mas não que ela transmite, não sei como eu posso explicar isso, mas ela meio que simula como se fosse uma luz do sol. Não só em Londres, tem uma amiga minha que mora na Alemanha, foi até ela que comentou comigo isso, eu fui pesquisar e eu descobri que realmente existe e diz ela que faz uma diferença. Eu nunca provei, né? Mas eu acho que deve fazer alguma diferença mesmo. Pois é, então é verdade, ó, legal. Eu tava querendo tirar essa prova aí, até eu acho que uma vez eu tentei procurar e não conseguia, não sabia o nome dessa lâmpada, ou sei lá como é que é, o que os caras vendem, se é o abajur inteiro, se é só a lâmpada em si. Tu sabe como procurar isso aí, cara? Pra quem quiser dar um Google, Álvaro, tem ideia de como eu posso achar dar isso uma aí? olhada, eu não tenho ideia de como achar. Posso dar uma olhada e
conseguir com essa minha amiga o link ou alguma coisa desse tipo pra você colocar ou pra galera pesquisar. Eu deixo aqui na descrição do post, daí se tu conseguir o link, daí a galera pode procurar na descrição do post, e daí a gente já faz essa mão pra galera. Aí eu também tô curioso pra ver como é que é essa lâmpada aí, que eu achei bem interessante. Vou comprar pra botar aqui em Porto Alegre, junho e julho eu vou ligar essa lâmpada aí pra bombar. Acho que já deu de clima, cara. Vamos falar um pouco de alimentação, cara. Eu acho que é importante também pra galera que quer mudar pra lá e tal. Depois a gente fala um pouco de trabalho também. Como é que foi pra vocês na questão de alimentação, Carol, pra ti? Tu conseguiu, assim, te adaptar legal? O que rola lá? É fish and chips pra cima e pra baixo? É só isso aí, só fritura? Rola achar de escola lá de vez em quando um feijão com arroz? Como é que é a questão da alimentação lá? Assim, como tem muito brasileiro, também tem alguns restaurantes brasileiros, né? Mas eu não acho muito barato não comer arroz, feijão e bife lá em Dublin. Assim, para 2 pessoas a gente gastava em 2015 uns 30, 35 euros no restaurante, assim, meia boca, assim, não era, nossa, o luxo do gaúcho. Então, era uma coisa, tipo, de uma vez por mês, no máximo, assim, porque também o aluguel é caro e parará, então tem que economizar, né? E o pessoal lá come muito sanduíche, né? O pessoal vivia basicamente sanduíche. O famoso chicken fillet, né? É, exatamente. E aí é tipo, tu compra ou tem Subway, ou tu compra no mercado mesmo, eles fazem. E é gostoso, bem gostoso. E tu compra daí, sei lá, R$2,50 o sanduíche e uma latinha de refri, por exemplo. E é nisso aí que a gente se... É bem barato. Álvaro, é isso mesmo ou eu tô louca? Exato, não, é exatamente isso. E na época que eu tava, tinha um que eram 2 euros. E vinha com refri. Era um específico ali, uma loja de conveniência específica que eram 2 euros. Poucas pessoas sabiam, mas lá era 2 euros. Eu sempre ia lá, a propósito. Olha aí, ó. Segredos. Geralmente quando eu estudava à tarde, principalmente, eu saía de casa um pouco mais cedo, passava no super, comprava esse sanduíche de frango aí com refri e ia comer na escola, assim, tipo, porque eu não sou de cozinhar, não tenho as habilidades, não sou muito boa de cozinha. Então era essa coisa que eu fazia, assim, comprava o sanduíche e ia pra escola e comia lá. E outras coisas, por exemplo, coisas de necessidade básica, por exemplo, são bem baratas também. Tu paga, sei lá, 75 centavos num litro de leite. Ou tem saco de pão de sanduíche desses por 30 centavos, 40 centavos. Tem o presunto também, é barato, tu acha barato, queijo. Tudo marca branca, né? Tudo do próprio mercado. Assim, arroz é fácil de encontrar, acho, em qualquer lugar do mundo, assim, não tem muito estresse. O feijão tinha também no super para cozinhar. Lá tem muito aquele feijão enlatado que vem com molho de tomate, aí o pessoal lava o molho de tomate e cozinha o feijão lá com água e temperos, né? Sério? Os caras lavam... Porque esse molho de tomate é muito pesado. Eu acho horrível. Assim, é enlatado, né? Eu acho, pelo menos, muito ruim. Eu nunca cheguei a lavar o feijão pra cozinhar e coisa assim. Eu preferia não comer nada, porque aquilo não dava muito certo pra mim. Tinha colegas de casa que... Eu morei com brasileiros também. E eles lavavam o feijão pra fazer, assim, com arroz e tal. Outra coisa que é difícil achar bom... Pra quem gosta, assim, é bife, carne, né? Carne, aham. Assim, a gente comprava mais no mercado brasileiro porque era melhor. Porque a carne de lá a gente achava meio sem gosto, assim. E é isso, assim, não sei se tem alguma coisa específica. Questão de fruta lá deve ser difícil de achar, deve ser caro fruta, né? Porque eu me lembro que Londres era caríssimo, assim, e as cores das frutas eram muito loucas, assim, ó. Parecia que tinha passado no Photoshop ali, num filtro do Instagram. Os caras largaram o Instagram ali na fruteira do supermercado. Eu nem lembro, porque eu também não como muita fruta. Porra, Carol! Carol! Eu não andava de bicicleta, não comia muita fruta, vai vendo quão saudável eu sou. Mas eu não lembro de ser tão caro, assim. A alimentação em geral eu achava barato, tirando comer. Eu achava bem barato, assim. No meu caso, eu simplesmente amo cozinhar, assim. É uma coisa que eu penso que ainda vou fazer pra viver da vida, assim. Tipo, um dia vai ser algo que eu vou viver da cozinha. Cozinhava sempre minha comida e eu comia exatamente igual eu comia no Brasil. Não sofri nenhum problema, assim. Eu ia no mercado, comprava meu arroz, comprava macarrão, comprava carne. O gosto é diferente, né? Não é? Não fica diferente o gostinho, né?
Porque os ingredientes são diferentes, por mais que sejam os mesmos, o gosto fica um pouco diferente, ou não? Eu acho que mais ou menos, assim, eu conseguia temperar bem, no mercado brasileiro eu conseguia comprar um cominho, um tempero mais com o nosso gosto brasileiro e tal, e eu vivi super bem, assim, esse tempo, eu sempre fazia minhas marmitinhas pra comer durante o dia, no trabalho, fazia meus lanchinhos, comprava minha fruta, por incrível que pareça, pelo menos na época que eu tava lá na região do centro, tinha uma feira de rua, que era o lugar mais barato de comprar fruta, se eu não me engano ainda tem, e eu comprava fruta normal, eu gastava uma média aí por semana de uns 20 a 25 euros. É lógico, sei lá, eu sabia que o arroz era mais barato em um mercado e o feijão era mais barato no outro. Então eu sempre ia fazendo esse jogo, assim, quando eu ia fazer compra, assim, no final de semana, já tinha na minha cabeça que, ó, vou comprar tal coisa no Lidl, que é um mercado, tal coisa no Aldi, que é outro mercado, tal coisa no Tesco, que é outro mercado, para conseguir economizar o máximo, assim, e como eu sempre gostei de cozinhar, para mim não tinha problema, eu sempre fazia muito bem minhas comidas, levava umas frutas para comer durante o dia, sempre bem tranquilo, assim. Com comida eu praticamente não sofri. É legal, cara. Eu tava tirando onda das frutas ali, da Carol também, mas, cara, pra eu comer fruta também, eu perguntei... Uma coisa que eu comi muito também, eu comprava bandejinha de frango e a gente tinha um George Foreman Grill em casa. Ah, isso que é legal, o Fernando cara. comprou. Eu comia muito frango grelhado, porque era muito rápido de fazer e muito fácil. Então, tipo, passa ali um tempero, passa um sal, passa uma páprica, uma coisa assim, e o negócio já fica gostoso, né? E aí eu comprava também, não é muito eco-friendly, mas eu comprava salada que vinha num pacote, assim, que era uma Caesar salad. E aí vinha com molho dentro e alface e não sei o quê. E aí aquilo ali era muito prático, assim, porque eu abria, botava no prato e eu, com frango e tal, aquilo era uma refeição bem rápida, assim, porque também aí tinha que ir pra aula, tinha que trabalhar em casa depois, não sei o quê. Então pra mim aquilo ali era bem prático. Foi a época, acho que eu mais comi frango com salada da minha vida. Ah, e é uma baita refeição, eu sou fã do frango com salada e acho legal. Uma coisa que tu falou ali, Álvaro, o negócio do supermercado, tem aquela questão também de, tipo, no final do dia, alguns produtos ficam mais baratos no supermercado? Nossa, é a alegria do brasileiro isso. No supermercado que mais fazia era o Tesco, que era o Reduce, né? E aí você sempre meio que ia no final do dia e conseguia comprar umas coisas que antes era, sei lá, a bandejinha do frango era 7 euros e tava no final do dia, já tava meio que há 2 dias ali, você pagava muito mais barato, tipo papo de 2,50, 3 euros, entendeu? Sempre teve isso. Uma coisa muito engraçada em Dublin 8, eu não sei se a Carol chegou a ver, nessa região que eu morava, tinha uma loja de conveniência que só vendiam produtos vencidos, mas não era vencido de tipo 2 meses, era vencido, sei lá, de uma semana. Eu sempre comi... Uma carnezinha vencida de uma semana, assim. Pra quem tava comendo papelão no Brasil. Nem sei se existe ainda, assim, de eu voltar lá. Ou se alguém que estiver escutando estiver em Dublin, fica perto da St. Patrick's Cathedral aí, tinha um mercado de vencidos. Sempre tinha umas coisas, óbvio, né? Muito baratas, assim. E a gente sempre comia lá em casa e a gente vivia muito bem, pra falar. Ninguém morreu. Isso é por baixo dos panos, né? Não é uma coisa legal, né? Legalizada lá. É uma coisinha meio mercado negro. Eu né? acredito. É 100% debaixo dos panos, assim. Porque era uma conveniência, mas tipo um mercadinho meio... Sabe esses mercados de bairro? Tipo um chinesinho ali que vende as coisas, meio... Tudo meio enrolado, assim. Mas funcionava super bem. Meio, diga a senha para entrar. Nesse aí eu nunca fui, até nem sabia que tinha. Poderia ter dado um passeio por lá. A estante lá dos descontos, nossa, é alegria mesmo, assim. A galera se joga, porque é muito mais barato, né? E é coisa que, vai vencer amanhã. Se eu vou fazer janta hoje, eu vou lá, vou cozinhar. E amanhã eu passo lá de novo pra ver o que tá na promoção no dia. Pô, tá louco, cara? Que mão na roda isso aí, né? Os supermercados no Brasil não fazem, né? Eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhum que faz isso, né, cara? Às vezes tu tá comprando até o produto já vencido e tá o mesmo preço, né? Eles nem tiraram da prateleira. Mas a data de validade, ela tem esse negócio, né? A gente se assusta, né? Isso aí já venceu, não come. Cara, dependendo do que dá pra comer, né? Porque isso ali é mais pra ter uma rotatividade dos produtos, né? Tem toda a logística que a data saiu lá da fábrica até chegar no supermercado. Então tem toda uma logística. Eles antecipam um pouco, eu acho, até essa data de validade aí. Mas, claro, tem que cuidar com produtos que a parada é mais séria aí, né? Tipo carne, né? Essas coisas. Não vai comer uma carne estragada. Isso aí vai dar uma desgraça, né? Mas no final das contas é melhor não comer nada que tá além da data de validade. A gente tá só falando uma informação aqui a caráter de curiosidade, né? Não vão se matar. E se for num mercadinho esse aí que o Álvaro deu a dica, aí
Use com parcimônia, né? Essa é a dica. Né? Exato. Veja bem. Um leite coalhado, assim, Aí, aquele leite que tá mais puxado né? pra um Isso. queijo já, assim. Vai baratear com a alimentação e vai gastar com médico, né? Com remédio, né? Ah, é. Mas é legal esses hacks aí, cara. É legal essas dicas aí que o cara não vê em qualquer lugar. Eu acho legal essas coisas aí. Acho bem massa. Mais alguma coisa de alimentação que a gente pode deixar pra galera aí que tá pensando em ir morar em Dublin? Vocês têm mais alguma coisa na manga aí? Batata, se a pessoa gosta de batata chips, ela vai encontrar a maior variedade de batata chips, sabores e formas e tudo que é jeito, vai ser lá. Tem de tudo, assim. Tem a parede das batatas chips, assim, é uma coisa engraçada. E tem Sim. tudo quanto é jeito e gosto e fabricante e muita variedade de tudo, assim. Não é à toa, né? A fama de comedor de batata do irlandês. Pô, gostei, hein? Me deu vontade. Agora me deu vontade de ir pra Dublin. Porra, sou fã de batata, velho. Batata frita, então, meu Deus, cara. A dica que eu sempre deixo é, se você não sabe cozinhar e tá indo meio no aperto, aprende a cozinhar que você vai economizar muita grana e vai comer melhor do que se você for comer na rua, assim. Ah, com certeza, cara. Fazer o seu rango. É Eu me verdade. lembro que lá na Austrália, não sei se é assim também, lá em Dublin, mas tinha muito enlatado. Tudo enlatado. Feijão enlatado, tinha carne enlatada, molho enlatado, tinha, sei lá, cara, muito enlatado, assim. Eu me lembro que eu comprava uns molhos meio puxado por um negócio meio mexicano, pegava aquilo e passava no pão, assim, né? E esses enlatados a 50 centavos de dólar australiano, sabe? Muito barato, assim. Eu ia no supermercado e fazia uma limpa, ia só de enlatado pra casa, assim. E eu me lembro que a primeira semana eu pensei, caralho, né? Descobri o hack da vida, que eu vou economizar uma grana fodida aqui. No final da última semana, eu acho que eu já não aguentava mais comer enlatado, assim. E daí eu lembrava dos seriados que a gente via, ou tipo, sempre tem aquela, assim, da mulher que chega na casa do cara e fala, tu tá solteiro agora, tem certeza que só tá comendo enlatado. E eu não entendi aquilo, eu achava, pô, mas enlatado é bom, né? E, cara, mas depois de ir pra Austrália eu vi, assim, que, meu Deus, cara, depois de um tempo tu começa a sentir um gosto de remédio nos enlatados, assim. Pô, imagina, né? O negócio tá ali, os caras fecharam aquilo ali de uma maneira que não é pra estragar logo e tal, né? Mas, enfim, cara, era terrível. Isso lá em Dublin também tinha, cara, muito enlatado, assim. Costumava comer enlatado, não? Eu não comia muito, mas você via muito no mercado. Até como a Carol comentou, feijão tinha 1 milhão de tipos e todos enlatados. Você tinha arroz doce enlatado, você tinha arroz normal enlatado, você tinha... Eu via praticamente tudo enlatado, assim. Macarrão, tudo muito enlatado. Isso, cara, eu comia Exato. muito macarrão enlatado, um molho... Ah, meu, que molho horrível, cara. Nossa. Sim, tem bastante, sim. Eu acho que, tirando o Brasil, acho que os outros lugares aparentemente gostam muito de enlatado. Pelo menos por onde eu estive também é uma coisa comum Tá e louco. barata. É aí que tá. O jogo é que ele é barato pra caramba, mas tu só vai aguentar comer uns 2 ou 3 dias de enlatado. Não dá pra ser seguido ali, viver comendo enlatado, não vai aguentar, cara. Então o que eles falam nos seriados aí... Destrói o corpo, né? Pô, tá louco, né, cara? Tá louco, né? A gente não dá bola, né, cara? Não, eu quero economizar dinheiro. Não é saúde. Saúde eu não quero economizar. Mas beleza, cara, passamos aqui o tópico de alimentação, a gente pode falar agora um pouco de trabalho, né, que a galera criativa e tal deve estar ansiosa pra saber a respeito de trabalho e tal. Quando tu chegou lá, Álvaro, começou trabalhando com o quê, cara? Então, quando eu cheguei, eu tava nesse anseio aí, né, nessa briga do intercâmbio, e no meu primeiro ano eu trabalhei de absolutamente tudo, desde limpando casa, trabalhando em bar, trabalhando em estádio de futebol, vendendo cerveja no bar, fiz absolutamente tudo. Foi o que eu precisei, porque eu não falava muito bem inglês e eu nem tentei buscar alguma coisa mais na área e etc, porque eu simplesmente não ia conseguir, se eu fosse numa entrevista, eu não ia conseguir falar, explicar nada do que eu faço. E aí, a partir do segundo ano que eu decidi que eu precisava começar a buscar um pouco mais a minha área e trabalhar um pouco mais com o que eu sei fazer. Comecei trabalhando numa agência de intercâmbio, eu fazia toda a parte de comunicação visual deles, desde tirar foto de estudante que chegou, cuidava das redes sociais, fazia catálogo para levar para as feiras, fazia material de PDV, stand, tudo relacionado a que eles precisavam de comunicação. E na finaleira, nos últimos 8 meses, eu comecei a trabalhar numa gráfica como designer e arte finalista. E era bem legal, assim, porque eu trabalhava só com irlandeses, então foi quando eu consegui entrar 200% na cultura da Irlanda, nesse lance de happy hour ali, para conhecer o pessoal, e aprendi o meu inglês, deu uma decolada absurda
absurda, assim, porque eu só trabalhava com eles. Era bem legal, assim. A Irlanda, de uma maneira geral, até por todas essas startups, por tudo que tem lá, para criativo, programador, eu acho que na Europa é um dos melhores lugares, assim. É muito, muito aquecido. E eu tenho amigos que estão lá até hoje porque conseguiram visto de trabalho. Eu tenho amigos que estavam no Brasil e foram para a Irlanda já com visto de trabalho, não passaram por esse lance de estudante. Obviamente, já falava inglês, né? Mas para essa área de criativos, de uma maneira geral, é bem aquecido, assim. Eu falo abertamente, até todas as vezes que eu vou no Brasil, eu costumo ir em universidades e tal, para dar algumas palestras falando um pouco do mercado de design fora do Brasil, né? E a Irlanda é maravilhoso e é 100% possível, assim, você entrar como estudante, dar aquela afinada no inglês, aprender o inglês e depois conseguir alguma coisa na área e conseguir um sponsor de um visto, ou se você já falar o inglês e tem vontade de ir para a Irlanda, é possível você conseguir ir já com um visto de trabalho, tudo certinho, sem precisar passar nenhum perrengue, assim. E tu acha que é possível o cara ir com intenção... Bom, a Carol já foi com clientes aqui do Brasil, né, Carol? Mas será que o cara consegue ir com a intenção de, tá, vou estudar, mas no meu período livre eu não vou pegar um trabalho lá, vou atrás de freelas lá, não pegar um emprego, pegar freela, de repente trabalhar para a comunidade de brasileiros, será que rola isso? Rola bastante. Como a gente já falou, tem bastante brasileiro lá e tem muito brasileiro, é bem empreendedor lá, tem bar, tem restaurante, tem o mercado e etc. Eu peguei alguns freelas, vários assim no começo, para esse mercado brasileiro, assim. Fui conhecendo o dono do bar e aí eu via que ele tava organizando uma festa e achava o flyer meio feinho, assim, né? E aí eu proativamente ia, talvez não é a maneira mais certa de se chegar, né? Mas como no meu caso eu tinha acabado de chegar no país, eu queria de alguma forma mostrar o meu trabalho, né? E aí eu proativamente falava, posso fazer um flyer melhor e tal, e meio que dava um exemplo, dava uma pintada por cima, fazia um flyer um pouco melhor, mostrava pro cara, e o cara foi me conhecendo o meu trabalho, e eu sempre fiz vários freelinhas desses de flyer pra festa de brasileiro, ou desenhava o cardápio de alguma coisa, ou pelo conhecimento que eu tenho em design e fotografia, tinha festa de brasileiro, eu tinha uma máquina legalzinha, uma lente legal, tinha um flash, ia lá e tirava foto dos eventos e tal, é bem possível, assim. Talvez não vai ser a sua fonte de renda principal, que vai te manter 100%, mas às vezes, por ser um trabalho que você, como estudante, você não vai conseguir trabalhar muito tempo, né, ter o limite de horas, e esse tipo de trabalho freelance, como é bem informal, você não precisa comprovar, você não vai ter que emitir nenhum tipo de nota e etc, tudo muito no boca a boca, então pode ser um belo complemento de renda, e você acaba trabalhando um pouquinho mais do que é permitido no contrato, e é super tranquilo, assim. Legal, né? Porque às vezes a galera vai com esse intuito, né, daqui a pouco com muita sede ao pote, não, vou pra lá e vou freelar e tal, é que nem Brasil, talvez até seja que nem Brasil, mas é uma moeda mais cara, né? E também não sei como é que é recurso de banco lá, né? Aqui às vezes tu atrasa uma coisa, tu entra no cheque especial, depois tu usa um cartão de crédito, tu dá uma esticadinha aqui, uma ali pra fazer caber tudo no orçamento. Lá eu não sei se tu tem todos esses recursos, né? Com esse lance de você ir com visto de estudante, é praticamente impossível você conseguir qualquer linha de crédito ou um limite especial, qualquer coisa desse tipo, porque para eles têm muito claro que você tá num período de estudante, o seu visto, o primeiro, né? Imaginando que você fecha um curso relativamente grande, você vai ficar 8 meses e depois, por mais que você vai renovando, vai ser sempre tipo 8 meses, aí depois uma universidade pode virar maior, mas eles têm muito claro que você tem um período de validade ali dentro do país e não faz muito sentido eles te darem algum limite de crédito e tal, porque amanhã você pode simplesmente pegar e ir embora. Mas depois que você já tá lá, você tem um visto de trabalho, você tem uma cidadania europeia, aí com certeza você pode conseguir até passos maiores, coisa de financiamentos e afins, assim, um cartão de crédito, um limite do cheque especial e etc. Mas com visto de estudante, eu particularmente não tenho conhecimento de absolutamente ninguém que conseguiu, assim. Até porque se você for pensar, não tem por que liberar, né? O intuito maior dela tá indo pra lá é pra estudar, então ela não precisa do cheque especial ou de um cartão de crédito. Mas é legal deixar essa dica pra galera, quiser complementar, ou de repente o cara vai que o cara tem sorte, né? Chega lá e tá estudando e no seu período livre começa a ir aí pra cima da comunidade brasileira, se não fala nada de inglês, né? Se não fala nada de inglês, vai pra comunidade brasileira aí, fica divulgando o trabalho, né? Uma coisa deve sair, né? Não sei se pra se sustentar ou não, né? Vai que tu dá sorte, né, cara? Mas se o cara já chega com inglês, daí de repente esse cara pode ter um outro destino, né? Ou será que não? Chegar lá pra freelar mesmo. Eu tô indo pra freelar. Será que rola? Consegue, com certeza consegue. Se você já chega lá com o inglês, você consegue facilmente, assim, desde freela pra agência ou pra empresa, é como em qualquer lugar do mundo, né? E no Brasil, se você for ficar parado, os freelas não vão vir, mas se você tiver o inglês, é você ter a mesma
cabeça de quando você tinha no Brasil. Começa fazendo um contato ou outro. No Brasil, o LinkedIn, até o tempo que eu tava aí, conversa com as pessoas, não é muito utilizado, né? Até pela comunidade freelancer, não sei como funciona isso, talvez até você consiga me dar uma luz maior, Henrique, mas na Irlanda o LinkedIn é uma coisa absurda, assim. Na Europa, de uma maneira geral, e na Irlanda funciona muito bem, então sair procurando, adicionando o diretor de uma empresa que às vezes tem um perfil que você gosta de fazer, ou uma agência que trabalha com um tipo de material que você cria, então sai adicionando todo mundo, mostra portfólio, tenta marcar uma reunião e etc. Com o inglês eu vejo bem possível, assim, como eu falei, para o mercado de design, programação, freelas de uma maneira geral, assim, é bem possível mesmo você conseguir freela e fazer contato, né, ir atrás que com certeza consegue. Legal, cara. Essa coisa do LinkedIn, eu sou bem mosca morta no LinkedIn, né? Eu não faço nada, assim, meu LinkedIn fica morto, né? Mas com certeza isso que tu falou do LinkedIn é o que eu sempre escuto, cara. Não só pra migrar pra Dublin, mas pros Estados Unidos, pra Austrália. Uma dica que a galera que conseguiu emprego ou conseguiu novas oportunidades num país diferente é essa. Mesmo até antes de tu sair do Brasil, tu já coloca o teu LinkedIn todo em inglês e muda a localização. Aí os recrutadores vão achar essa galera, vão te achar, né? Recrutadores ou empresas mesmos que estão procurando ali, os headhunters que estão ali circulando pelo LinkedIn para linkar, né, novos talentos com novas empresas, novas oportunidades, já vão daqui a pouco te pescar. Mas o que pode prejudicar é a questão de tu ainda não ter visto, ou não ter visto de trabalho, ou precisar de um visto de trabalho mesmo e não um visto de estudante por causa do limite das 20 horas de estudo, né? Diga lá, Álvaro. Eu acredito que às vezes para freelance talvez isso não pese tanto, assim. Por mais que às vezes se a pessoa quiser buscar uma vaga fixa também é bem possível. Uma dica valiosa, assim, no LinkedIn é o que você falou, deixar ele todo em inglês, tentar deixar o mais redondo possível. O que eles olham muito é, por exemplo, eu fiz tal projeto, né? Eu fiz o site novo do aparelho elétrico. Antes do site do aparelho elétrico tinha 10 acessos por dia. Agora, depois que eu reformulei e arrumei ele inteiro, ele passou a ter 100 acessos. É você não mostrar só o trabalho final, né? O que a gente chama aqui fora de sexy pics. Você não colocar só o mockup ali com o trabalho final. É você explicar como você chegou naquilo e o mais importante é o que aquilo mudou para a vida da empresa, porque no final o que a gente faz é fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro. A nossa função no fundo é basicamente isso, mais visibilidade, mais dinheiro, fazer que a pessoa venda mais, que a empresa tenha mais oportunidades a preço para a empresa. Então é mostrar todo o processo e mostrar o que mudou, né? Isso eles levam muito em consideração, assim, você mostrar todo o processo e o que o seu trabalho acrescentou, não simplesmente, fiz esse logo e tá aqui, né? Tentar mostrar, fiz esse logo porque o logo antigo era desse jeito, eu fiz esse porque estava mais moderno e assim, para tal empresa, eles queriam atingir esse tipo de público, explicar o máximo possível o projeto. E também já no LinkedIn tem um filter ali, né, uma opção que eu particularmente passei a conhecer depois de um ano para cá, que você consegue colocar os países onde você quer ser encontrado. Por exemplo, eu tô aqui em Barcelona agora, mas o meu LinkedIn está aberto além de Barcelona para os Emirados Árabes e para a Polônia, que é um lugar que eu quero morar nos próximos anos. Então, recrutadores da Polônia que estiverem buscando pessoas, designers, que é o meu caso, né, eles me encontram. Por mais que eu não esteja na Polônia, meu LinkedIn está aberto para pessoas da Polônia me encontrar. Interessante, cara. Não sabia que tinha isso, cara. Sim, é valioso, assim. Depois que eu reformulei meu LinkedIn e deixei ele exatamente do jeito que eu quero, o meu LinkedIn virou um feed de emprego e eu tô sempre recebendo propostas, assim. Graças a Deus, tá funcionando muito bem, assim. Pô, maravilha, cara. E tem alguns sites também, né, que eu acho que de repente podem ser úteis pra galera que tá procurando emprego lá em Dublin. Tem uma lista de vários. Aqui eu tenho monster.ie, irishjobs.ie, ie.indeed.com, jobs.ie e também tem o meetup.com, né, que pro cara chegar na cidade e começar a fazer networking é legal procurar eventos do meetup que tá rolando lá em Dublin. E aí tá rolando alguns eventos. Tu é um UX designer, ou tu é um redator, ou tu é, sei lá, um cara focado em Search Engine Marketing. Procura os eventos que estão rolando em Dublin nesse site Meetup e vai lá conhecer o pessoal. Te cadastra para ir, para participar desses eventos e vai lá distribuir cartão, trocar contato com a galera, né? Isso acho que pode ajudar bastante para quem tá chegando, para quem tá chegando agora, novato na cidade. Tu chegou a fazer alguma coisa aí por intermédio desses sites quando tava em Dublin? Ou mesmo até em Barcelona? O emprego que eu consegui na gráfica foi através do Indeed.ie, que você coloca ali a função e consegue ver basicamente todas as empresas. Ele é como se fosse um Google dos empregos, então se tiver uma vaga no LinkedIn ele vai te mostrar ali também. Esse eu
consegui na gráfica foi através disso, e todos os outros que eu consegui na rua foi meio que entregando o currículo mesmo. E aqui em Barcelona, pra mim, o que sempre funcionou foi o LinkedIn, e tem um que é muito bom, que o nome é Landing Jobs, Landing.jobs, que tem muita vaga de designer e programador também. Em Barcelona, Lisboa, Amsterdã, se eu não me engano, em Dublin ele não abriu ainda, mas na Europa ele tem bastante oportunidade também. Depois eu coloco na descrição do post aqui pra galera poder acessar e dar uma conferida aí pra ver se dá um help na hora de arrumar novas oportunidades. E só por esse lance do LinkedIn, eu particularmente não sabia como começar, e se alguém quiser me buscar no LinkedIn, é Álvaro Souza, simples assim, e quiser copiar o que tiver lá, o jeito que eu coloquei e etc, para usar como uma base, fica à vontade, aí é 100% aberto. Se precisar de alguma dica também de como formular, é só me chama lá que eu dou um toque na maior, assim, ajudo mesmo. Show de bola. Carol, tem alguma história aí de freela? Eu tô aqui para defender as pessoas que não podem ou não gostariam de trabalhar em inglês, mas que sim gostariam de morar fora, como é o meu caso. As pessoas ficam, vou ganhar em euros, não sei o que, milhões, blá blá blá. Não é necessário. É bom, é ótimo, excelente. Tu tem muito mais dinheiro, claro. Com certeza. Mas não é fundamental. Eu queria dizer para você, revisor, você, redator, que tem um pouco mais de dificuldade para trabalhar para empresas estrangeiras, no caso, que paguem em dólar ou que paguem em euro, que sim, se a pessoa se planeja, se ela já tem uma carreira no Brasil, se ela já tem clientes no Brasil, se ela já tem uma grana vindo, já está estabelecida, ela não precisa largar tudo para ir atrás de, sei lá, por exemplo, na Irlanda é comum as meninas trabalharem de babá, por exemplo. Não era uma coisa que eu queria fazer, e eu já tinha uma carreira no Brasil, assim, bem ou mal. Em 2015 eu já trabalhava em uns anos com revisão, já tinha clientes e tal. Então eu me senti segura o suficiente para poder ir morar fora, poder ir morar na Irlanda, ganhando em real. Assim, foi fácil? Não foi, assim, teve épocas que o real desvalorizou, não sei o quê, e que ficou mais difícil, mas sempre foi possível, de um jeito ou de outro, sustentar, sabe? E nunca, por exemplo, pedir dinheiro para os meus pais ou coisa assim. Eu sempre sustentei com aquilo que eu tinha. Assim, é legal trabalhar para fora, é ótimo ter experiências e tal, mas não é fundamental, principalmente quem quer viajar e tal. Trabalhar para o Brasil é bem possível, assim. Não ficar se prendendo porque, eu sou revisora, eu só trabalho em português, ninguém vai querer me dar um emprego na minha área na Irlanda. Sim, mas eu realmente preciso de um emprego na Irlanda? Ou eu posso me virar com o que eu tenho aqui e continuar construindo o que eu tenho no Brasil? Porque até hoje eu trabalho com os meus clientes do Brasil. E a minha renda vem de lá, entende? Então, assim, tem outros jeitos, tem outras formas se a gente pensar fora da caixa. E o freelancer, outra coisa que eu queria dizer é que freelancer não tem fronteiras, né? Então, eu vou morar em Dublin e vou tentar prospectar clientes para freelas em Dublin. Não, também não é preciso. A gente, né, tem aí as plataformas, famigeradas plataformas, que são o início para tu conseguir empregos no exterior e tal, e trabalho, sei lá, freelas no exterior. Tem outras possibilidades, sabe? Aí tu vai pensar, eu vou para Dublin, mas não conheço ninguém lá e tal. Mas e se tu começar, por exemplo, já lá que seja no Upwork, a pegar uns freelas que pagam em dólar, ou até mesmo em euro, sabe? É bem possível, assim, continuar trabalhando, não importa onde esteja, né? O importante, eu acho que é não ficar parado. Se estiver entrando de alguma forma, pelo menos um jeito de se manter motivado. E realmente essa coisa do LinkedIn é bem importante, assim, que o pessoal curte recrutar por lá. Mesmo para quem trabalha só com português como eu, no último mês eu consegui fazer trabalho para uma empresa aí de Barcelona, Álvaro. Então, trabalhando em português, revisando português para uma empresa de Barcelona, uma agência de Barcelona. Então, assim, estude inglês e esteja aberto às possibilidades, assim. Mesmo que a possibilidade seja morar num país com uma moeda muito mais forte do que a tua, são experiências, assim, a gente tem que experimentar. Se não der certo, sempre pode voltar também para o Brasil ou conseguir outro emprego, que nem o Álvaro trabalhou em diversas coisas antes de conseguir, e é assim que funciona, assim, a gente tem que ir experimentando e ver aquilo que serve pra gente, né? Pra mim, por exemplo, não seria legal, eu ficaria muito pra baixo, assim, se eu, por exemplo, tivesse que lidar com crianças e coisas. Não é que eu odeie crianças, mas eu não sei trabalhar com crianças, entende? Assim, tem pessoas que têm mais jeito, tem pessoas, sabe? Eu uso esse exemplo porque é o mais comum pra meninas, né? Mas, assim, daí não foi preciso, porque eu continuei cultivando o meu networking no Brasil, continuei dizendo para as pessoas, olha, eu moro aqui, mas eu continuo trabalhando para o Brasil. Às vezes é mais difícil, que nem eu disse, eu trabalho aqui até às 11 horas, às vezes, porque é o horário do meu expediente.
expediente. Assim, algumas coisas são mais difíceis, mas também depende do estilo de vida que a pessoa leva. Eu não me importo de trabalhar até mais tarde e poder acordar mais tarde, por exemplo. Então, sempre tem um jeitinho, assim, se a pessoa quer morar fora, mas a área dela, por exemplo, um advogado, é difícil, né, tu conseguir trabalhar na tua área fora do Brasil, se não tiver pelo menos uma especialização, alguma coisa naquele país. Então, assim, tem gente aí viajando o mundo trabalhando como redator, sabe? Essas coisas. É só pro pessoal que não tem trabalhos, assim, muito ligados ao país, que também existe possibilidades para essas pessoas. Só complementando o que a Carol falou e dando um exemplo que me veio à mente agora quando ela comentou, tinha uma amiga minha que ela trabalhou a vida inteira como redatora no Brasil, né? E aí ela ficou nessa de, nossa, minha profissão aqui na Irlanda não vai valer de muita coisa, até eu conseguir fazer o inglês bem, né, para trabalhar como redatora e tal. E o grande lance é que quando você sai, seja para Irlanda ou para qualquer outro lugar, sua mente abre 200%, assim, né? Sua cabeça abre muito. E olha que legal, ela começou, estando lá na Irlanda, a escrever para uma agência de intercâmbio no Brasil, porque querendo ou não, ela o que ela estava vivendo e ela estava vendo muita coisa, né? E aí ela começou a fazer todos os posts de rede social para essa agência de intercâmbio em português, porque era uma agência do Brasil, mas ela só foi contratada para fazer esses freelas, né? Porque ela estava no país, entendeu? E aí às vezes eles precisavam, a gente precisa que você escreva um texto sobre tal país, e aí pagavam a passagem dela, a acomodação para ela ir para aquele país, ver determinado local e etc, e escrevia um texto para aquilo, entendeu? E eram freelas que ela ia fazendo. É isso aí, é só tá aberta as possibilidades. Às vezes tem gente que, tipo, chegou lá e abriu um blog e aí conseguiu começar a viver disso. O pessoal do Dublin, por exemplo, eles ganham grana com aquilo. Eu falei no início aí, o Marião na Europa era um cara que fazia vídeos pra YouTube, depois começou a vender curso, depois agora parece que abriu a própria empresa. Então, assim, existem possibilidades, a gente tá cercado delas e é só conseguir pensar um pouquinho além que a gente consegue se virar, assim, o ser humano é adaptação, né? Se a gente tem a vontade de fazer algo, só tem que adaptar a realidade para aquilo ser possível, assim, pelo menos é como eu vejo. Boa, com certeza. Tu falou exatamente o que eu penso, assim, Carol. Eu acho que o ideal é que tu possa viajar ao mundo e levar os teus clientes contigo, né? Assim como tu tem teus clientes no Brasil e tal, é bem remunerada por isso, consegue fazer teu trabalho. Pô, show de bola. Imagina se toda vez que tu migrar pra um país tu ter que arrumar cliente lá, sabe? Vai ser sempre um... Pô, daí é complicado, né, cara? Tá aí os nômades digitais, né? Que agora até a palavrinha saiu de moda, mas quando o aparelho começou em 2014, nossa, só se falava de nômades digitais, viver viajando o mundo e trabalhando ao mesmo tempo, né? Pô, perfeitos, consegui levar os clientes junto, mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu tava fazendo a pesquisa aqui pra esse programa, muita gente falou que essas empresas grandes, tipo Facebook, Dell, Microsoft, HP, volta e meia abrem vagas para nativos do português ou pessoas que falam português, para de repente produzir conteúdo dentro da empresa nessa língua ou prestar suporte nessa língua. Então, mesmo tu chegando, às vezes pode acontecer de ter essa sorte de chegar no país novo, na cidade nova, não falar a língua nativa e precisarem de ti, né, que fale português, né, porque essas empresas estão cada vez mais globalizadas e precisam de gente que fale todos os tipos de língua, né. Tem esse viés aí também que eu acho que é importante deixar para os nossos ouvintes. Carol, o teu último discurso aí já ficou com cara de rodada final, assim, já, não, estuda, assim, segura um pouco, segura o draminha pro final, cara. Não terminou ainda. Não, eu só queria chamar atenção para essa questão de quando a gente muda de país, né, sempre quando aparece algum anúncio, assim, de, Facebook está contratando falantes de português, Airbnb está contratando falantes de português. E aí tu falou, tu chegou na cidade e não fala a língua nativa e pode ser que a empresa esteja precisando de ti. Bom, ela não vai te contratar. Pô, dei má notícia pra galera. Porque tu não vai conseguir conversar? Tu não vai conseguir conversar com o resto da equipe? Exato. Porque, além disso, em geral também pode ser que tu não atenda só brasileiros, né? Pode ser que tu fique ali no suporte bilíngue. Então, tem tudo isso. Geralmente é vaga pra suporte, né? O Álvaro vai poder falar melhor disso. E também são empregos que não dão sponsor, assim, que o valor do salário não chega a ser elegível pra tu conseguir um
visto de trabalho. Então tem que ficar ligado nisso, assim, que os sites adoram publicar, grande empresa precisa de falantes de português, mas tu vai ver lá os requisitos, não é tão fácil assim, sabe? Só tem que ficar de olho nisso. Eu já trabalhei numa empresa dessas de esporte, né? E quando eu cheguei aqui em Barcelona, no caso, mas por mais que eu esteja em Barcelona, né, que aqui basicamente se fala o espanhol, eles me pediram em inglês, por ser uma empresa global, você tem que todas as reuniões, treinamentos, etc, tudo em inglês, e o português tu vai usar ali no dia a dia. Mas o sistema, tudo que tu vai usar é em inglês, é meio que a Carol falou. E dificilmente esse tipo de vaga, eles te dão um sponsor. Primeiro porque se você for pensar, um português speaker, né, nós não somos os únicos a falar português no mundo, tem os portugueses, né? Então esse português, ele já fala português e ele já tem a cidadania europeia. Então a empresa meio que não vai conseguir justificar muito especificamente, tô contratando o Henrique porque ele fala português. Aí o governo vai falar, poxa, mas por que você está contratando o Henrique que fala português, sendo que tem o Joaquim, que é português, fala português e vai conseguir, você não vai ter gasto nenhum de visto e etc, né? E no caso o inglês é essencial mesmo, não tem pra onde correr, eu falo, em qualquer lugar do mundo que você for trabalhar, o inglês não tem o que fazer, é inglês e inglês. Boa. Então tá, agora a gente já passou do trabalho, depois do trabalho tem o quê? Tem happy hour, né? E aí happy hour tem o quê? Tem pub. E tem pub lá em Dublin, tem pub e tem também St. Patrick's Day. Vamos falar do St. Patrick's Day. Isso é importante. Nossa senhora. Só de lembrar já me dá arrepio já. Era legal, Álvaro, tu participou aí, 2 edições do St. Patrick's lá, é dia 17 de março, é isso, né? Exatamente. Eu falo que, eu particularmente, eu sou um cara que eu gosto de beber assim, né? E pra mim é a melhor festa que eu já fui de rua, assim, do universo. Melhor que o carnaval. Pra mim foi melhor que o carnaval, assim. Porque por mais que no carnaval você vê pessoas de outros países, né? Mas a grande maioria vão ser brasileiros, né? E na Irlanda, não que a maioria não vão ser irlandeses, mas eu conheci gente do mundo inteiro e tá todo mundo ali pura e simplesmente pra beber e se divertir. É uma festa surreal. O engraçado é que tem o desfile de St. Patrick's, né, que é como se fosse uns carrinhos alegóricos. Eu, particularmente, nunca consegui assistir, porque era sempre cedo e na noite anterior eu já tinha bebido bastante. Já tinha queimado e eu não conseguia acordar de manhã. Queimou a largada do St. Patrick. Mas é uma festa muito legal. Tem muitos eventos pela rua, assim, você vê todo mundo pintado. E do jeito que eu tô falando, dá a impressão, nossa, é só a galera louca na rua e tal. Não, mas você vê idoso, criança de colo, criança no carrinho, todo mundo se divertindo no St. Patrick's, as famílias, o pai com a criança no colo brincando. Tem para todos os gostos, para todas as idades. Se você for uma pessoa que, não gosto tanto de festa, mas queria ter a experiência do St. Patrick's, você não precisa ficar ali no fervo, né, onde tá acontecendo tudo. Você pode ir para um lugar mais afastado que você vai curtir exatamente igual o St. Patrick's, assim. Você vai sentir, a cidade muda, né, muda totalmente o ar do lugar. Deve ser incrível, né, e é uma tradição que tá extrapolando, né, que o Brasil, em Porto Alegre, pelo menos, cara, tá cada vez mais forte, assim, né? E não são só os pubs irlandeses, né? A galera em geral, os bares em geral, criam aqui, né, promoções especiais pro dia de São Patrício. Carol, viveu coisas legais no dia de São Patrício lá? Curte, não? Eu, diferente do Álvaro, fui à parada. Conseguiu acordar, Carol, não queimou a largada. Consegui. É engraçado porque lá é proibido beber na rua, né? Só que no dia de St. Patrick's eles ficam meio... É difícil de controlar, né? E aí só dá agorizadinha, assim, correndo e da garda e tal. É engraçado. Mas a parada é bem legal, assim. Os meus amigos que curtem carnaval e tal de lá, eles não achavam a parada tudo isso, né? Porque é muito menor, né? A cidade tem 500 mil habitantes e vem muita gente de fora, mas a parada em si, assim, não é grandiosidade e milhões de coisas, sabe? Eles fazem um percurso, assim, tem as bandas, às vezes tem delegações de países representando diferentes culturas e tal da cidade, mas é bem legal, assim, todo mundo de verde na rua, aquela coisa bem emocionada, né? Os pubs e tudo muito... A cidade realmente fica numa vibe diferente, né? E se tem, assim, 2 épocas em que eu
não aconselho chegar na Irlanda para ficar um tempo em St. Patrick e no início do ano letivo, que é em setembro, assim, que não tem lugar onde ficar. Então tem que ter também esse cuidado de, se a pessoa for chegar por março e tal, ela vai ter dificuldade de encontrar lugar para ficar. E também em setembro, assim, que é quando começam as aulas e vem muita gente de Erasmus pra cidade. Então fica complicado, assim. Mas sim, St. Patrick's é massa, assim, é uma experiência bem diferente, assim, até bem diferente de carnaval. As pessoas são em geral, assim, mais tranquilas, eu acho. E, apesar do irlandês ser muito animado e festeiro, assim, pelo menos a impressão que eu tive. Quando tu tava aqui no Brasil ainda, Carol, já tava rolando São Patrício forte aqui em Porto Alegre? Não, eu acho que isso é uma coisa mais de 2 anos pra cá mesmo, assim. Eles... Não lembro, assim, de ter tanta festa, tipo, esse ano que fecharam rua e tal em Porto Alegre, né? Fecham rua agora aqui Caraca, que legal. Cara, tá uma coisa muito... Tá forte. Eu não sei se em todo o Brasil tá assim, mas em Porto Alegre tá muito forte, cara. Eu também não sei se são porque rola muito essa questão do intercâmbio, tá muito forte em Dublin, então a galera volta. Sim. E, tipo, pra matar saudade de Dublin, porra, dia de São Patrício, né? E junta toda a galera que conheceu lá e tal. Era o que eu ia dizer, assim, pode ser que esteja ficando mais forte, porque realmente tem muito brasileiro indo e voltando, então pessoas conhecem e tal, e querem replicar ou querem reviver, né, essa experiência com os amigos do Brasil. E como é que tá o preço do pint lá nos pubs? Tu lembra, Carol? A Carol gosta mais de cidra, né, Carol? Bom, é que é preços de 2015, né? A gente aqui tá meio... Mas lá não tem inflação. Lá não tem inflação. Não tem inflação. Assim, o que eu sempre fiz, eu sempre buscava os pubs que eram mais baratos, tal, mas na região ali do Temple Bar, que é a região principal, assim, onde tem os pubs, a pint vai estar variando aí de uns... Na minha época, você até achava por uns 5,50 a 6, agora eu imagino que tá na casa dos 6, 8 euros, mas tem um lugar lá, não sei se a Carol já deve ter ouvido falar, mas não sei se ela já foi. Eu não fui atrás. Exatamente. Tem uma balada que é conhecida como... É uma balada bar, assim, né? Você pode ir durante a tarde também só pra tomar uma cerveja e ficar por ali. Que é conhecida pelos brasileiros, porque, mais uma vez, brasileiro, na maioria dos casos, tá indo pra lá como estudante, então não tem tanto dinheiro. Que o nome é Dices. A bebida lá é muito barata comparado a qualquer outro lugar. Você vai pagar numa... Eu lembro que tinha uns dias específicos, se eu não me engano era domingo e quarta, que você pagava... Era coisa de 2 euros a pint. Então, se você for parar pra pensar num bar, normalmente você ia pagar 5, 6, e nesse lugar específico você vai pagar 2 euros. Então, vale, pra quem gosta, né, de beber, vale a pena ir lá. A grande questão é que vai ter muito brasileiro, assim, você vai se sentir no bar aí do seu bairro, mas é um lugar que para beber também é bem barato. Só uma curiosidade, talvez seja até um pouco queima-filme isso que eu vou falar. Eu tenho uma tatuagem que são as coordenadas da região do Temple Bar. Então, olha aí, cara. Dá pra ter uma noção que eu sempre gostei de uma festinha assim, né? Se você profissional é outra coisa, né? Caralho, cara. Se eu me perder, me leva para o Temple Bar. Exato, é bem isso. Você tá na rua e não sei, o que eu faço com você? Você só fica na região do ombro, assim, né? Eu não ia nem perguntar qual que era a região, cara. Mas Agora, falando a realidade, não é nem pela questão da bebida, porque pra mim é o marco de Dublin, eu acho que até a Carol isso concorda também, é um lugar bem bonito, assim, o chão é todo de paralelepípedo, é um clima bem diferente, assim. É um lugar que quando você vai, você sente que você tá na Irlanda. E eu quis tatuar pra recordar isso, mas coincidentemente é a região dos bares, né? Mas até aí tudo... Tá explicado. Bom, eu acho que é isso, a gente agora encerrou aí na bebedeira, vamos passar pra rodada final e a gente amarra o assunto lá. Antes de finalizar, eu preciso te convidar, ilustre ouvinte, pra ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, o que você vai economizar aí nas dicas que o Álvaro deu lá no lugarzinho, mercadinho que vende produto fora da data de validade lá, você pode ajudar o aparelho aí, ó. Contribuindo com 5 por mês ou mais, você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Dito isso, Carol, tu já tava em clima de despedida aí, vou começar contigo, Carol. Depois a gente passa aí pro Álvaro pra ver se ele tem mais alguma história chocante pra nos contar. E o cara foi preso, tem as coordenadas tatuadas no ombro. Mas primeiro contigo, Carol, vai lá. Pô, e eu achando que desmaiar no Luz era uma grande história, mas vai ficar pra próxima.
Bom, aqui nós dois éramos estudantes, né? Então, meu maior conselho, assim, se a pessoa quiser ir estudar mesmo e aprender inglês, eu em 6 meses, nossa, eu não falava praticamente nada, já tinha estudado no Brasil, não falava praticamente nada. Depois de 6 meses, sabe, eu conseguia me virar super bem e tal. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente, vale a pena. E, assim, mesmo quem não tem muita grana e tal, sei lá, se tem esse sonho, planeja, guarda a grana, né, na medida do possível, que uma hora sai, assim, e funciona e dá tudo certo. Então, é isso, assim, não desista por ser difícil, ou, enfim, as impossibilidades da vida sempre estão aí, né, a gente tem que lidar com a realidade. Mas tem jeito, assim, a gente mostrou umas aqui, na internet tem muita informação sobre a Irlanda, como a gente disse, tem muito brasileiro, a comunidade é muito grande, tem bastante treta, mas os brasileiros também se ajudam. Se tu chega, que nem nós, assim, eu, pelo menos, a gente chegou lá, não falava inglês, conseguiu alugar com uma pessoa, com brasileiro e tal, e não morei só com brasileiro, mas aluguei com brasileiro, então, sim, facilita bastante ter essa comunidade tão forte. Não ficar tanto de preconceitozinho, assim, quando a pessoa vai estudar inglês, de, só tem brasileiro, não sei o quê. Muito do intercâmbio, assim, é a gente que faz, assim, procurar oportunidades de falar com outras pessoas e tal, também faz parte. Então, acho que é isso, assim. Se precisarem, podem me procurar nas redes sociais, como eu falei, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Revisão Para Quê, eu respondo lá, ou por e-mail, procurem lá no site, tem o formulário. E é isso, assim. Obrigada, Henrique, pela oportunidade de falar sobre Dublin, que foi uma grande experiência na minha vida. Até a próxima. Boa, eu que agradeço, Carol, trouxe várias informações pra gente aí, como sempre, já tá brigando com o Vinão aqui, né, Carol, de tipo em presença, né, em attendance, né, o Vinão acho que é um dos que mais participou, a Carol tá na cola já aí, eu acho. Cuida comigo, Vini. Vamos lá, Álvaro, o que tem aí pra amarrar o assunto, cara, se tiver mais alguma dica, convido o pessoal pra conhecer teus projetos, já falou aí do LinkedIn, fica à vontade pra divulgar qualquer coisa que tu quiser divulgar também. Show, não, primeiro, queria agradecer o Henrique pelo convite de poder falar da Irlanda, que eu falo com o maior coração aberto e tô falando agora e me arrepio porque foi o país que realmente mudou minha vida. Conheci minha namorada lá e hoje a gente tá junto até agora, já mudou totalmente. O tempo que eu fiquei lá é acreditar, assim, por mais que você às vezes não tenha muita grana, ir atrás, e a Irlanda é a porta pro mundo, assim. Desde que eu fui pra Irlanda, minha vida mudou muito. Consegui hoje, graças a Deus, me estabilizar na minha área. Tô com mais de 25 países nas costas que eu tive a oportunidade de conhecer, e tudo isso eu agradeço a Irlanda, assim, ela mudou a minha vida completamente, o que abriu a minha mente, o que possivelmente vai abrir a mente de todo mundo que vá pra lá, faz um esforço, guarda dinheiro, faz freela, vira à noite, que vai valer a pena 200%, e eu acho que pelas histórias que eu contei, tudo que aconteceu comigo lá, esse lance da imigração, e hoje eu tô aqui em Barcelona, tô 100% estável, eu devo isso 200% à Irlanda, assim, acredita, tem oportunidade, não é impossível e dá certo. Quem quiser me conhecer melhor, só buscar alvarosouza.com, é meu portfólio, tem o meu contato e etc. E eu também tenho um projetinho que eu comecei faz pouco tempo, que é o designlafora.com, que é uma newsletter quase que semanal que eu dou dicas para designers que queiram sair do Brasil, e praticamente todas as vezes que eu vou pro Brasil, eu dou palestra sem cobrar absolutamente nada, dando dicas de LinkedIn, de como você tem que mudar seu portfólio para você ser visto fora do Brasil e etc. Então qualquer um que tiver qualquer dúvida do mercado internacional nesses 4 anos basicamente que eu tô fora, eu acredito que eu tenho bastante conhecimento aí, não sou o dono da verdade, mas tenho bastante coisa para passar. Qualquer dúvida, LinkedIn, portfólio, só me procurar Álvaro Souza, em qualquer rede social você vai me achar. E é isso, brigadão Henrique, Carol, muito bom o bate-papo. Opa, show de bola, eu que agradeço. Brigadão Álvaro, brigadão Carol, a gente vai se falando. E esse então foi o episódio número 58 do podcast do blog Aparelho Elétrico, e esse papo continua lá nos comentários do blog. Você ia curtir morar em Dublin? Conta pra gente nos comentários do blog, ou manda uma mensagem de áudio na nossa fanpage no Facebook, e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico, e no Twitter é @ligaoaparelho. E
Faça parte do nosso grupo secreto no Facebook, meu jovem. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então era isso, um abraço e até mais. Bicicleta é um meio de comunicação, não sei se tu falou isso ou eu que linkei aqui, desculpa. Como meio de transporte. É bastante. Eu disse meio de comunicação antes? Falou. Ah, Falou. Tô bem louco, cara. Bicicleta de meio de comunicação. Olha, É os carteiros levando carta. Porque eu não tenho jeito com crianças, olha aí, eu sou a péssima esposa. Não cozinho, não tenho jeito com crianças. Enfim. Só uma curiosidade, talvez seja até um pouco queima-filme isso que eu vou falar. Mas... Mais do que ser preso na imigração, Álvaro? Então, talvez seja. 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 Talvez seja.